Bom dia a todos, como que vocês estão? Tudo bem? Oficialmente abrimos aqui a nossa quarta aula ao vivo, né? Nosso curso de analista financeiro júnior, hoje sábado, dia 29/10/2022, né? Como é que vocês estão? Animados aí, preparados? Para a gente falar de bastante conteúdo aí, bem bacana, né? Vamos para cima, né, Vitor? Isso aí. Bom, pessoal, vocês estão assistindo ao vivo, né? Vocês têm sempre o privilégio de interagir, né? Fazer as perguntas, interromper. Tem a função ali levantar a mão, tá? Ali na parte central do Google Meet. Fiquem à vontade, tá? Usar essa função a favor e quantas vezes forem necessário. E, obviamente, quem às vezes não teve esse privilégio de participar ao vivo, né? Vai poder assistir num formato gravado. Lógico que no formato gravado não tem essa interação, mas você pode deixar no comentário a sua dúvida, né? Para o próprio colega, de repente, ajudar. Ou mesmo nosso grupo exclusivo que a gente tem ali, onde a gente vai monitorando, né, passando ali os dias de live, os dias do conteúdo que a gente vai subindo automaticamente para as nossas aulas. Legal? Então, antes da gente começar, vamos aqui, né, nivelar rapidamente, tá, alguns conceitos importantes. Então, se a gente já está na quarta aula, a gente já fez outras 3 aulas, já passamos por 3 módulos, legal? Então, a gente já praticamente nivelou a ideia, né, do primeiro, né, relatório, que é o balanço patrimonial, relembramos que são ativos, que são passivos, a construção desse relatório, o grupamento de contas, né, que tipo de decisão que eu posso tomar com o balanço patrimonial, tanto na composição, né, a partir de saldos, quanto na contabilização mesmo de movimentações financeiras, tá? Agora, no segundo pilar, né, que a gente está falando do DRE, na aula passada e nessa aula, né, basicamente duas, nós estamos forçando bastante em falar no grupamento, na classificação de contas, as naturezas, né? Natureza, credora, devedora, que talvez seja um pouco técnico, né, na perspectiva contábil, mas que é muito importante para a gente fazer essa formação desse relatório, da gente entender como é que está a visão no sentido de competência, né? Ou seja, a empresa tem lucro ou está no prejuízo. Legal? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. A gente vai resgatar alguns conceitos aí relacionados à estrutura de DRE, do grupo de contas e também a parte da movimentação. E depois, nas duas próximas aulas, no módulo 5 e 6, né, a gente vai falar sobre uma ferramenta talvez que seja mais usada, né, no dia a dia empresarial, principalmente no que diz respeito aos pequenos negócios, que representam ali mais de 90%, né, da movimentação financeira, né, do nosso país, que é a questão do fluxo de caixa, tá? A gente vai falar sobre o fluxo de caixa, bem bacana, e, inclusive, a gente vai fazer a comparação, a diferença de fluxo de caixa e DRE, tá? Questão de lucro e dinheiro em caixa, né? Bem bacana. E sempre reforço, tá? Que no nosso portal, a gente tem sempre as aulas, né? Além do ao vivo lá, a gente também tem rápidas aulas fazendo esse nivelamento, né, de conceito, que você pode ver, rever também, deixar a sua dúvida, e também o nosso material de apoio, que é o nosso e-book, tem toda a parte, principalmente para quem não conhece nada, né, de contabilidade, você pode fazer a leitura, e o nosso caderno de exercícios, que a gente sempre faz os exercícios em conjunto, depois também posta toda a resolução para vocês. Legal? Dito isso, vamos lá então, vamos para cima, né? Vamos seguir o que o Vitor falou ali, vamos para cima e vamos seguir aqui no nosso estudo de caso, tá? Se precisar, pessoal, dar zoom, vocês me avisam aí que eu aumento o tamanho na tela. Beleza? Só vocês me avisando. Geralmente, acaba sendo mais proveitoso, né? Sempre que possível, né? A gente conseguir executar a aula no notebook, no computador, porque a tela é maior. No celular dá também, mas às vezes é por conta das notificações, né, que acabam chegando ali, e o próprio aparelho acaba esquentando muito, se ficar segurando na mão com a cabeça baixa, eu acho que fica um pouco desconfortável, tá? Mas me avisem aí, qualquer novidade, se precisar, dar um zoom, beleza? Então, vamos aqui para o quarto exercício, tá? Esse exercício número 4, basicamente, a gente tem a situação da Kivia. Olha só, vamos fazer a leitura e depois a gente vai fazendo a resolução, tá? Aqui ele fala, a Kivia, ela é aspirante, né, a gestora financeira na empresa ou não da empresa. Storma Bagunça Limitada, né? E ela decidiu por organizar as finanças da empresa
com o objetivo de entender como se encontra a realidade financeira e econômica da entidade. A partir dos conhecimentos, né, compreendidos no curso de formação de consultores, a Kiva ela fez o levantamento do patrimônio da entidade no mês de setembro de 2022, ou seja, ela foi lá e pegou os saldos, né, das contas. E depois ela registrou todas as operações que aconteceram no mês de outubro de 22. Então, o que a gente tem aqui? Então, tem uma pessoa querendo entender como é que está a realidade de uma empresa. Para isso, ela foi lá, mapeou os saldos das contas, né, do período anterior, no mês 9, e depois ela começou a registrar as movimentações. Aí ela vai lá dar as informações de saldo, tá? Passando rapidamente, que a gente já vai fazer a leitura, e depois as movimentações, até ali, mais ou menos, quase no final do mês, né? Até o dia 20 tem movimentação, e aí a gente tem aqui a parte final, vamos ver o que ele pede, ó. A partir dos saldos, né, desse balanço, contabilize as operações realizadas, elabora o demonstrativo de resultado de exercício, ou seja, se a empresa tem lucro ou prejuízo, o novo balanço patrimonial, e também utiliza os métodos de controle de estoque, né, os 3 métodos, e aponta a diferença entre eles. Aqui já começa a ficar interessante, porque aqui já começa a falar da questão de compra e venda, no sentido de você apurar o custo disso. Aqui na nossa aula ao vivo, eu vou mostrar para vocês o método mais usado, que é o método da média ponderada, tá? Então, cada vez que eu vou comprando, eu tenho alterações, provavelmente, no meu preço de compra e, consequentemente, no meu custo. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem isso, tá? E a gente tem outros 2 métodos, que é o método PEPS e o EPS. O método PEPS e o EPS, eu vou deixar para vocês, tá? Logo depois que subir a aula no portal, o link, nós temos uma aula, tá? No meu canal no YouTube, em que a gente faz esse mesmo exercício da questão da ficha de controle de estoque, justamente para essas 2 metodologias, que basicamente vai só alterar o custo, por consequência o estoque, e também por consequência o resultado da empresa, que a gente vai falar isso depois que a gente começar a falar da ficha de controle de estoque, tá? Vocês vão conseguir pegar essa ideia. Ele pede depois aquele relatório, né? O consultor, o analista, tem que sempre produzir um conteúdo, né? Mostrando aí qual foi o parecer dele, né? Qual foi a análise da situação financeira e econômica. Então, ele vai lá, escreve e apresenta esse parecer. Beleza? Então, vamos lá, vamos subir aqui, vamos deixar nessa parte aqui de saldos, que é o que a gente vai precisar. Vamos abrir aqui o nosso arquivo já Excel. Dá um zoom aqui. Beleza, acho que esse tanto de zoom já ficou legal. Qualquer coisa vocês me avisam aí. Aqui eu já deixei mais ou menos alimentado o nosso cabeçalho, tá? Com as informações que nós vamos precisar. Então, nós vamos precisar do campo data. Por que eu vou precisar do campo data? Porque eu tenho informação do mês 9 e tenho informação do mês 10. Eu preciso saber que tipo de informação, onde que ela está acontecendo, que período. O histórico, se é um saldo, se é uma movimentação financeira, ou seja, o que está acontecendo. A natureza da conta, se é a natureza devedora ou credora, tá? A conta, ou seja, a conta caixa, conta imobilizado, né? Qual que é a conta contábil que está fazendo a movimentação? Receita, custo, despesa, e o grupo de conta, ou seja, ativo circulante, não circulante, tá? E, inclusive o valor. Beleza? Antes da gente começar os lançamentos, vamos só fazer um rascunho aqui com a nossa colinha, ó. Acho importante sempre, né, que às vezes o pessoal acaba confundindo, a gente ter esse rascunho aqui, inclusive eu vou nomear isso aqui, ó. Ó, rascunho, vou chamar. Aqui, o que a gente precisa sempre entender, tá? Nas contas patrimoniais, tá? A gente tem ativos, passivos e PL aqui, né? No caso. Os ativos são todos os investimentos de recursos, dinheiro que a empresa coloca. Beleza. Passivos são todas as origens e patrimônio líquido de onde o dinheiro vem, tá? Passivo, capital de terceiro, PL, capital próprio. Então, o que a gente vai colocar aqui na nossa colinha? Que todos os ativos são de natureza devedora e todos os passivos credora. O que acontece? Aqui, a gente não pode confundir com a parte bancária, tá? Então, por exemplo, toda vez que eu estiver comprando, né, por exemplo, uma mercadoria, colocando dinheiro no caixa, eu vou debitar para aumentar. Então, eu tenho a natureza devedora. Legal? Aí, toda vez que eu estiver fazendo uma dívida, um financiamento, eu vou creditar para aumentar. Então, essa natureza aqui é muito importante para a gente não confundir no momento do lançamento, tá? Isso é vital importância para nós. Beleza. O que mais que a gente tem? A gente tem contas de resultado também. Quais são essas contas de resultado? As contas de receita, conta de custo e despesa. Ok. As contas de receita são de natureza credora e de custo e despesa devedora. O que significa isso? Que todas as receitas eu vou
acreditar. Então, toda vez que eu vender, vou lançar a crédito essa informação, que é uma origem de recurso. E toda vez que eu tiver um custo ou uma despesa, eu vou debitar, que é relacionado a uma aplicação, um gasto que a empresa tem. Beleza? Uma forma que eu uso geralmente como macete para o aluno facilitar entender essa questão do débito, crédito, principalmente às vezes não teve muita vivência, né? A gente coloca aquele razonete, geralmente em T, né? Por exemplo, né? E aqui a gente tem, por exemplo, uma conta, vamos supor aqui, de estoque, tá? Então, essa conta, por exemplo, de estoque, deixa eu só centralizar isso aqui, cuidado para não mesclar a célula, né? Estoque. Então, por exemplo, toda vez que eu for aumentar esse estoque, eu vou lançar aqui, ó, a débito. Então, meu débito está do lado esquerdo. O crédito está do lado direito. Beleza? Então, toda vez que eu for aumentar a conta de ativo, vou lançando aqui do lado débito. Toda vez que eu vou vender no estoque, vou lançando lado ao crédito. E assim a gente pode seguir com contas automaticamente de passivos, tá? Aqui só um exemplo. E uma outra forma de associar também é porque quando a gente faz a representação gráfica, tá, do balanço patrimonial, geralmente a gente coloca os ativos na parte esquerda. Então, se os ativos estão na parte esquerda do relatório gráfico, quando a gente monta, então uma forma de associar também, o razonete do lado esquerdo é o débito. Então, por isso que são naturezas automaticamente devedoras. Da mesma forma, o contrário. Os passivos no modelo gráfico, eu coloco da parte direita. E por esse motivo, todos os passivos eu vou lançar a crédito. Beleza? Qual é importante aqui para nós? Então, vamos lá. Vamos nomear isso aqui. Lançamentos. Para a gente começar a fazer o nosso processo. Beleza. Vamos aqui voltar. Vamos lançar a data, 30/9/2022, que eu já posso copiar essa informação aqui na data. Beleza? Qual que é o histórico? Saldo. Aqui vai ter todas aquelas contas que a gente vai pegar. Beleza? Antes de colocar a natureza, vamos só copiar aqui, ó. Equipamentos, que é a conta, tá? Vamos pular por enquanto a natureza. Vamos pular, por exemplo, também o grupo e vamos pegar só o valor. A gente já vai chegar nessa parte de classificação. Vou jogar aqui 100 mil, inclusive já posso jogar em monetário. Beleza. Que outra coisa que eu posso fazer também interessante, tá? Eu já posso vir aqui na guia inserir e colocar isso aqui como tabela, porque na hora que eu vou fazer o meu relatório, por via tabela dinâmica, ou pivot table, ele já faz a referência na tabela, toda vez que aumentar ou reduzir campos, ele atualiza automático, tá? Então, guia inserir, tabela, dá um ok. Aparentemente, parece que só muda a cor, mas ele vai fazer uma referência bem interessante para nós. Agora a gente vem classificando, tá? Equipamentos. Que tipo de conta que é essa? Equipamentos, eu sei que é uma conta de ativo não circulante, por exemplo, imobilizado. Beleza. Professor, eu ainda estou na dúvida, né? Eu não sei que tipo de conta que é essa. Legal. Aí você vai ter que voltar lá no nosso módulo, né? Módulo 1 e 2, onde a gente fala de balanço patrimonial, para você revisar as aulas, rever a aula e praticar os exercícios, para você entender a questão das contas patrimoniais, que foi algo que a gente já passou. Beleza? Todo processo de estudo, gente, surge dúvidas, sempre. E quanto mais dúvidas surgir, melhor. Significa que você está entendendo o conteúdo. Porque se você não entender nada, não vai surgir dúvidas. Ou você é um super gênio, ou você realmente não entendeu o conteúdo. Então, é natural que surjam dúvidas, tá? Então, para isso, a gente tem as aulas gravadas que acabam favorecendo nesse sentido. E como é um ativo, a natureza é devedora, conforme a nossa colinha. E a gente vai seguindo esse modelo na estrutura de saldos, tá? Quando a gente tiver movimentação, a gente vai ter a partida dobrada. Vai ter o débito e vai ter o crédito, o mesmo valor para poder fechar. Aqui começa o saldo, então basicamente é classificar. Então a gente vem fazendo isso, ó. Praticamente aqui, se eu quiser, eu posso inclusive sair copiando todos, ó. Todas as contas. Inclusive, acho que eu já vou fazer isso só para adiantar aqui o nosso processo, ó. Depois a gente vem só classificando, ó. Vou copiar todas e depois a gente já vem classificando, né? Fica um pouco mais fácil, eu acredito. Se eu quiser, eu poderia converter isso aqui para o Excel, já jogar, tá? Mas fazer o processo aqui com vocês rapidamente. Não são tantas contas, né? E depois a gente vem comentando também rapidamente, né, o significado de cada uma delas, né? Beleza, já peguei aqui 50% das contas, já está legal para a gente dar uma adiantada, ó. Como é tudo saldo, a mesma data, posso aqui já manter, né, arrastar ali os valores para ficar mais fácil.
Então, o que seria equipamentos? Rapidamente, basicamente, os instrumentos que a empresa tem para trabalhar, né? Por isso que é um imobilizado, né? Que a empresa possui, né? Então, tem aqueles equipamentos para a estrutura da operação rodar, né? Para a empresa acontecer. Lógico que equipamento é um termo muito genérico, né? Então, cada empresa, dependendo do seu segmento, ele vai ter os níveis de equipamento. Você falando, por exemplo, de uma empresa que é construtora, os equipamentos, de repente, vai ser um andaime. E aí, se você estiver trabalhando para uma empresa de treinamento, os equipamentos provavelmente vai ser, por exemplo, notebooks, monitores, não são um pouco diferentes. Então, isso aí vai depender da atividade, ok? Quando ela fala de empréstimos de longo prazo a pagar, é uma dívida, né? Portanto, um passivo. Como ela fala longo prazo, passivo não circulante. Vamos só pegar o valor aqui que ficou faltando. Então, falou longo prazo, excede um ano, tá? Eu vou lançando esses valores. E por ser passivo, a natureza é credora. E aí, o que a gente faz? Tudo que for natureza credora, o que nós vamos combinar? Nós vamos lançar com um sinalzinho de negativo, tá? Sintonizando o quê? Que é uma origem de recursos. Para o nosso balanço poder fechar aqui, beleza? Então, tudo que for crédito, lançamos negativo. Tudo que for débito, lançamos positivo. Apenas para efeito do nosso balanço de DRE fechar. Legal? Geralmente, sistemas contábeis, eles trabalham desse formato também. Todos os créditos, eles ficam com esse sinalzinho de negativo. Beleza? Reservas de investimentos, aqui é bem bacana. A grande parte das contas, termos, na verdade, que vem como reserva, refere-se às contas patrimoniais. Então, reserva, o próprio nome já diz. De investimento, a empresa pegou parte do lucro e reservou para ela reinvestir nela mesma, né? Então, a conta patrimonial de PL, que vem a partir do lucro, ela faz o próprio reinvestimento. Inclusive, é um bom sinal quando eu me deparo com essa conta, né? Mostra que realmente a empresa não está simplesmente pegando todo o dividendo e remunerando 100% o sócio, que é realmente importante, mas ela precisa reinvestir, beleza? Por ser um patrimônio líquido, a gente lança com uma conta credora, beleza? Fiquem à vontade, tá? Quem está acompanhando aí ao vivo, se quiser usar o recurso novamente, tá? Levantar a mão ou colocando os questionamentos, eu estou acompanhando aqui do lado também os comentários. Fornecedores. Fornecedor é quando a empresa ela compra a prazo, né? Comprar a prazo é uma dívida. Então, a dívida de curto prazo. Então, PC de passivo circulante. Vamos pegar aqui o valor, 58.800. Vamos lançar e vamos colocar um sinalzinho de negativo. E a gente esqueceu de colocar um sinalzinho de negativo nesse PL aqui também, né? Todas as naturezas credoras, a gente coloca negativo para a gente ver se o nosso balanço vai fechar. Beleza? Então, lançamos lá. Financiamento a pagar, beleza, também é um passivo, tá? Como ele não mencionou o prazo, circulante. E qual a diferença de financiamento e empréstimo? Empréstimo você pega o dinheiro, financiamento você aliena o bem. Legal? Então, basicamente é isso, além da diferença no tempo, né? Um é curto prazo, outro é longo. Vou copiar aqui o valor. Pronto, copiado. Estoque. Opa, estoque é um ativo da empresa. É um ativo circulante, natureza devedora, por ser ativo, né? Na dúvida, a gente sempre vai na nossa colinha, opa, ativos, devedora, vai lá, tá lá. Veja, então, sinalzinho positivo, R$ 160.000. Vou lançando aqui. Depois a gente tem o capital social. O que é esse capital social? Uma conta patrimonial, o dinheiro que os sócios investiram no negócio, tá? Por ser o dinheiro que os sócios investiram no negócio, inclusive é o capital próprio, é uma conta também do PL, junto com as reservas de investimento. Portanto, eu sei também que a natureza é credora e o valor aqui, 480 mil, não posso esquecer de colocar o sinalzinho de negativo, beleza? Depois eu vou lançar lucros acumulados, que é R$ 90.000. Vou colocar aqui já. O que é esse lucros acumulados? Lucros acumulados parece coisa boa, né? E realmente é. No exercício ou nos exercícios anteriores, nos períodos anteriores, né, que na contabilidade de exercício é tempo, essa empresa ela apurou lucro. Então, ela pegou parte desse lucro e ainda não deu um destino, né? Então, ela está acumulado como reserva de lucros ou lucros acumulados. Também é uma conta patrimonial. Então, eu vejo que ela tem dois tipos de reserva: reserva de lucros, reserva de investimentos. Também, natureza credora, beleza? Reserva de lucros é a mesma coisa que lucros acumulados, ok? Obras de arte. Raro uma empresa acabando tendo isso daqui, mas às vezes acontece, né? Raramente. Então, o que seria esse obras de arte? Obras de arte acaba sendo um investimento que a empresa fez, uma raridade, né? Às vezes ela coloca ali mais para chamar a atenção do cliente também, dependendo do nível de cliente, mas acaba sendo um investimento no sentido que
ela compra aquilo e ela pode valorizar. Legal? Então, aqui a gente tem como característica de um ativo não circulante investimento. Agora, por exemplo, se fosse um quadro normal, sem ser de um pintor, por exemplo, renomado, aí seria imobilizado. Mas se for daquele cara, né, muito conhecido, muito renomado, inclusive valor expressivo, que pode ter oscilação do valor, né, tanto para cima quanto para baixo, acaba caracterizando como investimento, tá? Natureza também credora. Inclusive, vamos ajustar os lucros acumulados para negativo e as obras de arte vão estar certo, positivo, tá ok. Beleza? Esqueceu o sinalzinho aqui, qualquer coisa, fiquem à vontade, me dá o toque aí, legal? Encargos sociais a pagar. O que é esse encargo social a pagar? Contratou um funcionário, no Brasil tem imposto com força, né? Então, é um dos encargos. Por exemplo, poderia ser FGTS, INSS, né? Tem vários, né, relacionados a isso. Então, portanto, é uma dívida, né? Natureza credora, passivo circulante. Dívidas que a empresa ela precisa o quê? Ela precisa liquidar. E por ser passivo, vamos colocar o sinalzinho de negativo. Beleza? Vamos fazer um pause aqui que o Vitor levantou a mão. Fica à vontade, Vitor. Bom dia, mestre. Não, só uma dúvida que eu fiquei na questão da obras de arte aí, como ela é um ativo não circulante, ela não é de natureza devedora também, não? Opa, excelente. Falha minha, verdade. Excelente observação. Por ser um ativo, natureza devedora. Perdão, realmente. Acabei me confundindo, me atrapalhando ali. Verdade, bem observado. Se tiver passado outro batido aí, vocês vão me avisando. Perfeito, Vitor. Então, por ser um ativo, é um investimento que a empresa fez. Então, a natureza, na verdade, dele é devedora. Exato, correto. Obrigado pela correção aí, pelo toque. Valeu. Seguindo, participações societárias. Opa, isso aqui é bacana. O que é a participação societária? Ah, eu tenho a minha empresa, mas se eu quiser, eu posso investir em outras também, para diversificar ou reduzir o risco. Ou seja, meu dinheiro ficar tudo na minha própria empresa. Isso acontece quando a empresa começa a crescer, começa a acumular o capital e ela começa a pensar em diversificar. Isso depende da mentalidade também do dono. Mas pensando nisso, que ela vai diversificar, acaba sendo um ativo, né? Então, natureza devedora. Só que a participação societária é de longo prazo, né? Ou seja, você não vai colher provavelmente os resultados agora. Então, ativo não circulante, investimento. Legal? Junto com as obras de arte, fica essa conta aí de participações societárias. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá dando para acompanhar? Beleza? Show? Bom, então aqui a gente já lançou 50%, tá? Do que tem de saldo. O que a gente já pode fazer se eu quiser já adiantar, antecipar, tá? Logicamente, como a gente não lançou todos os saldos, aqui eu vou fazer só uma prévia, tá? Mas, vamos lá. Se eu quiser, eu já venho aqui, ó. A gente já sentiu o gostinho, né? Inserir. Aí dentro da guia inserir, eu clico aqui, ó. Tabela dinâmica. Beleza? Então, deixa eu só abrir meu programinha de Zoom aqui. Para dar ali também, né? Às vezes o pessoal não consegue ver. Pronto, agora vamos dar um zoom aqui. Aí, ó. Agora eu cheguei, professor. Então, você vem aqui inserir tabela dinâmica. Quando você vem aqui inserir tabela dinâmica, ó, você só praticamente dá o OK aqui, tá? Dá OK. Ele já vai abrir uma nova aba. Vamos dar um zoom aqui também. Os 200% fica legal. Vamos vir na guia exibir, só tirar essas linhas de grade. Aqui eu vou fazer só uma prévia, tá? Só uma prévia. Vocês vão ver que o balanço, por enquanto, vai bater, porque a gente lançou tudo. Vou chamar de BP, que é o balanço patrimonial. Aqui já começa a ficar legal. Ó, dando um zoom aqui, que eu tenho meus campos. Vou pegar o campo valor, clique, segura, arrasto, jogue valor. Beleza. Vou pegar o campo conta, clique, segura, arrasto, jogue minha. Vou pegar o campo grupo de contas, clique, segura, arrasto. Inclusive, vou jogar em cima da conta, tá? E aqui no campo de valor, eu venho nessa parte aqui da setinha, ó. Tá vendo? Menor. Clica aqui, configuração do campo. E aqui eu vou falar para ele o formato do número. Eu vou colocar moeda, que é dinheiro, né? Se não for real, tá, gente? Coloca lá a moeda do país que você está fazendo, né? De repente é dólar, euro, tá? Mas aqui no caso, como é real, ok 2 vezes. Beleza, olha só o que ele já está montando. Ele já está montando um negócio para a gente aqui, que é o nosso relatório, tá? Por enquanto, o que a gente vai fazer? Eu vou filtrar, como a gente fez a representação gráfica
só os ativos do lado esquerdo e só os passivos do lado direito. Como que eu faço isso? Então, vem aqui na linha de filtros, ó. Filtrar. Vou marcar só os ativos aqui. Dou um OK. Tiro o zoom. Bom, ficou só os ativos, ó. Aí eu posso clicar aqui nesse rótulo de linha, ó, e escrever. Ativos. Legal? E aqui soma de valor. Se eu quiser, eu posso mudar, por exemplo, valores ou monetários, tá? Ah, já tem um campo com valores, né? Então, só valor. Vou colocar um pontinho, pronto. Valor, ponto, só para já ter um campo com esse nome. Pronto, tá tudo certo. E aqui, se eu quiser, posso nomear também esse total geral, total do ativo. Enfim, ativo total. Dá para personalizar tranquilamente, tá vendo? Aí já fica um relatório no formato do balanço, tá? Seleciono tudo, Ctrl C. Posso colocar até aqui do lado, ó. Ctrl V. A mesma informação, só que eu venho na guia de filtro de novo. E agora faço o inverso. Tiro os ativos e deixo os passivos, tá? Mas conforme eu disse para vocês, como a gente não jogou todos os saldos ainda, vocês vão ver que não vai bater. Legal? Então, isso aqui só amostra para a gente já ter tudo que eu lançar lá, vocês vão ver que já vai atualizando aqui. E outra coisa que eu posso fazer também, para colocar na ordem, primeiro é passivo circulante, depois é não circulante. Então, como é que eu faço para promover isso daqui? Ó, na hora que ele vira uma cruzinha, seta para cima, para baixo, direita, esquerda, clica, segura, arrasta e sobe. Aí você consegue mudar as ordens, tá? Assim como aqui também no ativo, ó. Eu posso mudar as ordens. Ou aumentar e reduzir os níveis, né? Então, aqui a gente já tem essa dinâmica, que foi, aparentemente, não tem, por enquanto, nenhuma novidade, foi o que a gente já falou também, inclusive, na nossa primeira aula ao vivo, né? Vou nomear isso aqui, passivo, mais PL, total, passivo, mais PL, total. Beleza. Então, aqui a gente já tem, tudo que eu for mudando lá, já vai automaticamente atualizando aqui, né? Vamos ver a prova disso? Vamos aqui nos lançamentos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o restante, né? Do outro lado ali. Vou fazendo só para adiantar aqui para nós. Vou copiando aqui as informações que a gente tem, tá? Patentes, adiantamento a fornecedor, caixa. Já vou copiando aqui as contas e os valores. Enquanto isso, vocês já vão pensando, né? Que tipo de conta que é essa, a natureza, se é um ativo, se é um passivo. E uma dica também importante, quando eu vou copiando aqui, é o seguinte: sempre contas que têm saldo, pessoal, são contas patrimoniais, tá? Contas de resultado não têm saldo. Todos os meses, todos os períodos, elas zeram, beleza? Isso é uma observação bem importante. Então, por exemplo, faturamento, custo, despesa, você tem no mês corrente, por exemplo, a gente está no mês de outubro. Virou o mês, você não tem mais aquela receita. Ela zera. Isso aqui é igual salário. Se você não trabalhar, você não tem um ganho. Legal? Então, todo mês ele vai o quê? Ele zera. E aí você começa o jogo, tudo zero. Beleza? Vou copiando aqui os valores também enquanto isso. Tá? Que aí depois fica mais fácil só para a gente o quê? Classificando as informações. Beleza? Aí a gente vai para a parte boa, né? Fazer as operações, entender esse método de controle de estoque, como é que funciona, o impacto, né, do controle de estoque, a importância de controlar estoque, entender que comprar não é custo. Muito empresário confunde isso. Comprei é custo? Não. Você comprou é investimento. Uma analogia que eu sempre falo, né, que o pessoal gosta bastante é, quando você vai lá no mercado, compra uma Heineken, é um investimento, contabilmente falando. Na hora que você vai lá e abre ela, que inclusive hoje é sábado, é um dia bacana de você fazer isso, aí sim, consumiu despesa ou custo, né? Se for da área administrativa, despesa. Se for da sua área de atividade fim, custo, né? Por exemplo, se é um buffet, então a Heineken para um buffet é custo. Já para uma empresa convencional, né, que está fazendo ali uma confraternização, a passa a ser uma despesa, que não faz parte da atividade fim. Beleza? Vou copiar aqui as datas também, os saldos, só para adiantar. Ok. Bom, vamos lá, agora vamos para o restante, já está praticamente caminho andado. Patente. O que é essa patente? Então, eu desenvolvi algo intelectual, registrei isso daí. Opa, é um ativo meu, portanto, natureza devedora, e eu vou lançar como ativo não circulante, intangível, tá certo? Então, intangível geralmente é marcas, patentes, licença de softwares.
é algo incorpóreo, né? Você não consegue, de certa forma, pegar, né, essa ideia, né, que você criou. Legal? Adiantamento a fornecedor. Aqui começa a ficar interessante. O que é um adiantamento a fornecedor? Você, empresa, pagou para o seu fornecedor adiantado. Por que eu fiz isso? Alguns fornecedores exigem isso. Então, se você pagou para o seu fornecedor adiantado, o fornecedor tem que te enviar a mercadoria. Exemplo disso é quando você compra na internet. Via regra geral, né, todos os casos que eu conheço, a gente paga adiantado, né? Mas sempre umas loucuras aí. Enfim, então, via regra geral, a gente paga para depois receber a mercadoria. E a maioria acaba pagando, inclusive, cartão de crédito por conta de segurança, né? Então, adiantamento a fornecedor é o quê? É um ativo da empresa. Natureza devedora. Eu paguei adiantado. Um ativo, nesse caso, circulante. Se eu paguei, eu tenho o direito de receber a mercadoria. Tenho o direito de receber o serviço. Né? Comprei um curso. Não foi realizado o curso, ou você devolve o dinheiro, ou você ministra o curso. Tá? Caixa, essa é uma conta boa. Natureza devedora, ativo circulante. Um dos melhores bens, né, que a empresa pode ter é ativo caixa, né? Ou seja, o dinheiro espécie, o ativo mais líquido. Aqui não é a caixa no sentido da instituição financeira, tá? Aqui é o caixa do dinheiro em espécie. Tem gente que chama isso aqui também caixa de tesouraria, né? Basicamente a mesma coisa. Empréstimo à diretora, que começa a ficar interessante também. A empresa é um CNPJ, o diretor é uma pessoa física, né? CPF. Apesar da empresa ceder, ele pode pegar empréstimos, mas quando ele pega empréstimo com a empresa ela tem o direito de cobrar esse empréstimo. Então, a empresa, ela tem o quê? O diretor, você pegou o dinheiro, então eu tenho o direito de cobrar. Em contrapartida, o diretor tem a obrigação de pagar. Como a gente olha sempre o lado da empresa, natureza devedora, ativo não circulante, realizável a longo prazo. Aqui é a regalia do diretor, porque se a gente é funcionário e pega um empréstimo, conhecido como o famoso vale, né? Eu sou um funcionário, fui lá, peguei o vale, que é o adiantamento do meu salário. No próximo mês eu tenho que pagar. É ou não é? Agora, se eu sou um diretor, devo, não nego, pago quando der certo. Eu vou lá no longo prazo, eu tenho até um ano para pagar. Lógico, se o diretor for sério, rapidamente ele vai conseguir compensar isso. Se não, vai ficando a longo prazo. Então, na consultoria, pessoal, já fica uma dica. Uma conta que vocês devem observar, ou como analista financeiro, essa conta aí. Se essa conta estiver crescendo ao longo do tempo, não é sinal de boa coisa não, hein? Por que ele está pegando empréstimo se ele já tem um Prolabore? Se ele já tem uma distribuição de dividendo, né? Então, fica aí a avaliação. Aplicações financeiras, que são os ativos. Como não mencionou a questão de prazo e tudo mais, vamos colocar ativo circulante. Que seria o quê? Aquelas aplicações de curto prazo, com liquidez diária, para o dinheiro não ficar parado, não perder aquela rentabilidade, que a gente sabe que em momentos de inflação alta, você deixar o dinheiro na conta parado, corrente, é a pior coisa que você faz. Porque, por exemplo, ao longo dos meses, dos anos, a inflação vem corroendo o dinheiro. Em 2021, a inflação acumulada do ano foi quase 10%. Então, se você deixou o dinheiro um ano parado, o dinheiro é o mesmo, mas o poder de compra dele reduziu 10%. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Financiamentos a longo prazo. Opa, de novo, então a gente já viu financiamento a curto prazo, empréstimo, né? Tem bastante. Então, natureza credora e financiamento a longo prazo, passivo não circulante. E vamos lançar o sinalzinho de negativo, né? O nosso balanço fechar lá. Obras civis, né? Natureza devedora. Obras é um ativo, né? A empresa está construindo alguma coisa. De repente, ela comprou um terreno e está edificando, tá? Ativo não circulante, imobilizado. Olha o terreno ali, ó. Então, terreno, obra, casamento perfeito. Comprei o terreno, comecei a construção, então eu tenho um ativo do meu terreno e eu tenho também os materiais, toda aquela composição que eu usei para que esse terreno vire, por exemplo, uma estrutura. Beleza? Ô, Vitor, levantou a mão? Pode perguntar. Na questão das obras civis, eu poderia colocar como investimento também, ou não? Porque, querendo ou não, se você está fazendo uma obra, a intenção ou é ampliar ou é melhorar. Então, você está investindo, certo? Excelente colocação. Todos os ativos são investimentos. Então, por exemplo, tudo que a gente classificou aqui como ativo, ó, vou fazer um filtro aqui, ó. Tudo isso aqui é investimento. Então, quando ela compra, por exemplo, um estoque, é um investimento. Ela comprou estoque para poder vender e ganhar dinheiro. Quando ela fez, por exemplo, a participação societária, ela fez para poder ganhar dinheiro. Quando ela fez a questão do patente, o dinheiro em caixa. Então, todos os ativos são de caráter de você ganhar alguma coisa em troca, no caso, dinheiro. Então, todas as contas de ativos são investimentos. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado na prática? Contabilmente falando, mas às vezes eu posso tomar péssimas decisões, né? Por exemplo, igual esse terreno e obra. Às vezes eu comprei no local
para a empresa que não é do público dela. Então, apesar de contabilmente ser um investimento, né, inclusive eu estou construindo, valorizando, mas às vezes meu público não está ali. Então, eu não tive o cuidado de olhar, né, a estratégia, onde meu cliente está, onde ele compra. Isso acontece muito, viu? Às vezes o cara só olha a oportunidade do preço e aí vai ser um péssimo investimento. Legal? Mas todos os ativos já são caracterizados como investimento, aplicação de recursos. Beleza? Então, Fechou, obrigado. de nada. Devedora, também imobilizado. Beleza. Opa, agora tem um adiantamento de cliente. Agora é o contrário. Agora. Aqui é bom, hein? Aqui é excelente. O que é o adiantamento de cliente? Quando o cliente paga adiantado, você é empresa. Esse aqui eu amo. Amo. Particularmente, gosto muito desse formato, porque você recebe para trabalhar. E isso é trabalhar com inteligência, né? Como assim, Eduardo? Então, você recebe um dinheiro para depois prestar o serviço. Aqui é topíssimo, a melhor coisa, né? Mas tem muito fornecedor que não gosta, tá, gente? Não vou falar mal de fornecedor, não é meu objetivo. Não sou um juiz, não sou dono da verdade. Por exemplo, casei recentemente. Então, muitos fornecedores que eu estava negociando, muitos deles, eles não aceitavam receber à vista. Você já viu isso? Falei, cara, eu quero te pagar agora. Ele, não quer receber, não. Eu falei, mas, cara, eu quero te pagar. Ele não quer receber. Fica quase uma briga, né? Mas não quer, mas eu quero te pagar, né? Eu falei, cara, mas eu vou te pagar. Então, por que você não quer receber? Cara, eu vou gastar o dinheiro. Aí tem que tomar cuidado, porque o cliente se propõe a te pagar à vista, adiantado, com um serviço que ainda vai acontecer, você não quer porque você não tem organização financeira, você vai passar uma péssima imagem para ele. Inclusive, uns assumem isso, né? Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes sinceridade demais, você pode, né? Vira aí a perder o crédito de imagem. Então, o que é o adiantamento de clientes para a empresa, tá? Então, se eu recebi o dinheiro e ainda não executei o serviço, opa! Então, é uma dívida que a empresa tem. Afinal de contas, eu recebi a grana, mas não executei o serviço ou entreguei o produto. Então, nesse caso, é passivo, tá? Por ser passivo, vamos colocar o sinalzinho de negativo. Beleza. Banco do Brasil, exemplo, né, de uma conta movimento, é um ativo devedor, ativo circulante, fica positivo, e marcas também, natureza devedora, ativo não circulante, e intangível. Beleza? Vamos ver se nosso balanço bateu? Ixi, agora é a hora da verdade, hein? Vamos lá, então, vamos na guia de balanço, botão direito, aperte os cintos, atualiza aqui, botão direito, atualiza aqui. Fechou ou não fechou esse trem, né? Não fechou. E aí, o que será que aconteceu aqui? Será que lançamos alguma coisa errada? Por que será que esse balanço não está fechando? Ó, estoques, adiantamento do fornecedor. Vamos dar uma passada aí, ver o que a gente lançou de errado. Encargos sociais, financiamentos a pagar, fornecedores, adiantamento de clientes, empréstimo bancário. Ver se vocês têm alguma ideia de o que a gente fez errado aí. O que a gente lançou de maneira errada. Quem consegue visualizar aí? Senão, na hora que a gente fizer os lançamentos, também não vai fechar, né? Vamos ver se alguém já consegue identificar aí o que foi o erro. Tá, ativo circulante, 375, realizava no prazo. Cadê participação societária? Opa, participação societária ficou classificada errada, hein? Investimento, obras de arte. Participação societária não, empréstimo ao diretor. Cadê ele? Empréstimo ao diretor, eu não estou vendo ele. Vamos ver aqui, que a gente lançou. Empréstimo ao diretor. Ah, desidentificamos, ó. Empréstimo ao diretor está aqui, ó, 72. Então, vamos ver por que o balanço não fechou, né? Tá vendo que ele não está aparecendo? Porque a gente tinha criado uma prévia antes. E aí eu vou vir aqui no filtro. O intangível não está aparecendo e nem o realizável a longo prazo. Ah, então aqui não foi porque o balanço não fechou, foi porque ficou faltando informações, como a gente tinha feito uma prévia antes. Atualizou, e ele já estava filtrado. Então, vem cá, atualizei meu filtro, ó. Vamos ver se o balanço fechou. Ah, agora fechou, né? Vamos só organizar aqui a ordem. Ó, realizava a longo prazo primeiro, depois investimento. Agora sim, né? Pelo menos está numa ordem bacana. Deixa eu só reduzir isso aqui para ficar numa tela. Agora o nosso balanço fechou, tá vendo? O mesmo valor? Ver se vocês estão visualizando aí a ideia do mesmo valor. Bacana? Então, por que é importante a gente sempre fazendo passo a passo e consultando, né? Opa, aqui eu consigo dimensionar, olha, bater os ativos, né? Porque não tinha batido, questão do filtro. Legal? Então, a partir do momento que eu classifiquei as contas, os meus saldos estão conciliados, né?
Então, ativos estão positivos, os passivos são os origens estão negativos. Agora eu posso começar a movimentação. Por quê? Por exemplo, se eu classifiquei errado e começa a movimentação, cara, você vai ter dor de cabeça para você achar onde que você errou. É igual que a gente viu aqui. Na verdade, não foi um erro, né? Foi só uma questão que estava filtrada a informação, né? Da mesma forma, por exemplo, se eu vim aqui no passivo e tirar o PL, né? Por exemplo, ó, aparentemente parece que o balanço não vai bater, né? Mas é porque está faltando uma conta, beleza? Agora, como a gente já colocou as contas sintéticas, né? Que é o circulante, os não circulantes, qualquer movimentação que acontece aqui, ele já atualiza. Por exemplo, eu vou tirar só marcas para vocês verem o impacto. Ó. Deletei. Vou atualizar, ó. Continuou tendo intangível, mas a conta marcas, tá vendo? Zerou aqui, ó. Mas ele não fechou, porque deletei a informação, né? Aí se eu volto a informação, ó, vou ter informação de marcas, ó, 47. Meu balanço já volta a bater. Legal? Então, qualquer coisa que você fizer ali, mudar os valores, lançar informações abaixo, dá botão direito atualizar, pum, já bate instantâneo. Legal? Então, isso aqui foi a primeira etapa que a gente fez. Reforçando, tá? Um pouco do que a gente já tinha visto nos conteúdos anteriores. Legal? Até essa primeira etapa aqui, tranquilo, pessoal? Deu para acompanhar aí? Alguma colocação, alguma dúvida? Vamos seguindo, então. Próximo passo. Agora eu vou vir para as operações. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações. Então, vamos lá. Qual é a primeira operação? Primeira operação, o que ele conta? Ó, no dia 2/10, ele conta o saldo do estoque. E ele fala que compra mais. Aqui é interessante. O que nós temos que fazer aqui? Nós já vamos lá para a ficha de controle de estoque. Ó. Vou chamar isso aqui. Estoque. E vamos monitorar isso. Lógico, gente, que eu estou fazendo aqui com vocês é só um exemplo, tá? De um único produto. Uma empresa, ela tem vários SKUs, vários produtos. Então, cada produto tem que ter uma ficha de estoque. Ninguém provavelmente vai fazer isso no Excel. Você vai ter um RP que vai controlar a movimentação de entrada, assim como a entrada da nota, saída, a parte fiscal, né? Aqui é para você ter a noção de como é a composição do custo, até para você criticar a informação que vem do sistema. Esse que é o objetivo. Legal? Cuidado aí para você não pegar uma empresa que tem 1000 linhas de produto, por exemplo, que é bem rápido. Qualquer empresa que você pegar tem isso daí, né, de pequeno porte. E aí você começa a criar várias fichas e você vai ficar louco. Tem que ter o sistema adequado para isso. E aqui a gente está só fazendo um exemplo do laboratório para você compreender. Beleza? Vamos aqui rapidamente. Eu só deixei o cabeçalho pronto para facilitar a nossa vida. Ó, quem gosta do Palmeiras aí, né? Ninguém, né? Brincadeira. Coloca no Verdão, né? Só a título de brincadeira. Isso, seleção brasileira. Vamos mandar a Copa aqui, ó. Ó, verde e amarelo, né? Não é Bolsonaro, hein? É o Brasil, hein? Cuidado. Beleza, senão o povo briga comigo, hein? Beleza. Então, coloquei lá o cabeçalho, ok? Vou mesclar essas células? Não. Você vem aqui, ó, alinhar, coloca no centro, que parece que mesclou, mas não mesclou, né? Só para alinhar o nosso cabeçalho aqui. E quem que é isso aqui, Eduardo, que você está fazendo, né? Que é a ficha de controle de estoque. Já vou explicar para vocês, né? Esse aqui é o principal instrumento para você entender, por exemplo, qual é o custo da sua mercadoria, né? O método média que a gente vai fazer. Beleza. Vamos lá, então. O que eu vou usar aqui? Vou colocar umas linhas também, que eu acho que vai ficar legal de grade, para separar, pelo menos. Deixa eu ver aqui. Legal, beleza. Pode mudar as cores da linha, mas aqui tá legal. Já dá para a gente fazer. Vou colocar isso aqui central. Então, data. Por enquanto, eu vou colocar o saldo. Opa, perdão. 30/9. Pensei uma coisa, escrevi outra. Saldo. Beleza. Se é saldo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a informação que ele me deu. Ele falou que tem 8.000 unidades de estoque. Então, vou lançar lá, do jeito que ele me deu, 8.000 unidades. E aí, o que eu sei? Eu sei que esse estoque no meu balanço ó, representa R$160 mil. Opa! Então, vou lançar. Se eu sei que meu estoque, eu vou colocar isso aqui em monetário, para facilitar a nossa vida. Beleza. Se eu tenho 8.000 unidades que representam 160 mil, me ajuda aí. Como é que eu faço para identificar o valor unitário de cada mercadoria? O que vocês acham? Vou colocar isso aqui como número quando vocês dão a resposta.
Divide? Divide aí. Exatamente. 100k decimais. Como assim divide? Então, 160 dividido por 8.000. Ou seja, cada mercadoria custa para a empresa R$ 20. Só que é uma informação importantíssima. Beleza. Então, fiz a composição do saldo. Impacta na movimentação financeira? Só esse saldo, não. Beleza. Agora, o que ele fala para a gente? Ó? Que ele compra mais 58.000 unidades. Opa, então vou lançar aqui, dia 2/10. Uma compra. Se é uma compra, eu venho nessas colunas de entrada. Se é uma venda, coluna de saída. E saldo, só para você atualizar. Beleza. Quanto que ele está comprando? 58.000. 58.000 unidades. Qual o valor de compra? R$ 23. Aqui eu já tenho 2 insights. Opa, valor unitário também não coloquei mais unitário. Como assim? Se o meu custo anterior era 20, agora é 23, eu já sei que eu estou comprando acima do que estava histórico. Isso, gente, é algo que a empresa, felizmente ou infelizmente, às vezes não tem muito controle. Só se ela tiver um contrato firmado com o fornecedor, né? Para manter determinado preço e tudo mais. Mas as coisas vão alterando ao longo do tempo, para cima quanto para baixo. Legal? Então, qual vai ser o valor da compra, nesse caso, ou o valor da entrada? 58.000 unidades, vezes 23. Então, vai ser um valor de 1.334.000. Nossa, ela comprou isso tudo? Comprou isso tudo. Vamos ver se ela pagou à vista ou se ela pagou a prazo? Ela comprou mais... comprou a prazo. Opa, aqui, ó, quase passou despercebido. Opa, será que é bom comprar a prazo? Ou é melhor comprar à vista? Existe uma dúvida muito grande, né? Fato é que quando eu compro a prazo, eu estou trabalhando com o dinheiro do fornecedor. Então, ao invés de eu pagar 1.334.000 à vista, o fornecedor está me dando esse prazo. Excelente. Agora, na prática, eu tenho que ver o valor do dinheiro no tempo. Se esse fornecedor não está me cobrando juros, beleza? Se ele não estiver me cobrando juros, se fosse o mesmo valor à vista, o mesmo valor a prazo, você vai lá dar um abraço no fornecedor. Agradece ele. Fala, fornecedor, obrigado, viu? Você dá esse prazo aí, porque realmente você está trabalhando com o dinheiro dele. E aí, o mais interessante agora, como é que vai ficar meu saldo? Bom, se eu tenho 8.000 unidades, estou comprando 58, meu estoque aumenta. Como que aumenta? 8 mais 58. Vou para 66. Legal. Então, o Excel já faz a soma. Se eu tinha um estoque monetário de 160 e agora ele é 1.334.000, somo eles. Ou seja, o que eu faço? Somo as quantidades, somo os monetários. De novo, eu tenho aquele impasse. Tem o monetário, tem as quantidades. O que eu faço? O mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Ou seja, divido o valor total pela quantidade. E olha só o que acontece. Muda o custo. Isso é média, ponderada. Porque com base nas quantidades que eu estou comprando e nos valores, ele está mudando o meu preço de custo. Por exemplo, eu vou mudar aqui para R$ 20. Ó. Na hora que eu der Enter, observe o que vai acontecer. Ficou 20. Por que eu acho? Você tinha um estoque de 20. Comprou por 20, permaneceu 20. Vou comprar agora, simulação, 17. Caiu o preço. Por quê? Porque você está comprando muito mais unidades, 58 é muito maior que 8, no valor menor que você tinha de saldo, por isso que ele cai. Então, olha a importância do departamento de compras aqui, hein? O valor de compra, da negociação. Legal? E, obviamente, se você comprar um valor muito alto, ele joga lá para cima. Beleza? Então, aqui mudando qualquer coisa, ele já altera. Acho que era 23, né? Vamos deixar assim. Beleza. Agora, o que acontece? Outro detalhe importante. Aqui a gente está trabalhando com 2 casas decimais, mas o Excel ele esconde o resto, tá? Se eu quiser, eu posso aumentar, ó. Tá vendo? Então, tem bastante casa decimal. Alguns sistemas têm limitação de casa, tá? Aí, por que eu estou mencionando isso? Porque para você tomar cuidado, porque, por exemplo, eu já atendi alguns clientes que gostam de trabalhar com 6 casas decimais nos custos, e tem outros que trabalham com todas. Mas alguns sistemas têm limitação. Então, dependendo do volume que a empresa movimenta, você pode ter algumas diferenças de arredondamento aqui. Então, se eu usar 2264 ou aquela outra de 6 casas, vai dar diferença. Por isso que, geralmente, os postos de combustível trabalham com muitas casas decimais. No entanto, veio uma legislação e cortou isso aí desde, né? Aí eles não podem mais comercializar com muitas casas decimais igual antes. Esse aí no posto estava lá, né, o preço. 3,4, uns até 5 casas decimais, uma loucura, né? Hoje em dia só pode 2, por lei, né? Legal? Porque isso aí dá uma diferença enorme, né? No volume. Perfeito? E agora, como é que eu faço a contabilização? Né? Que agora é a parte importante. Primeiro passo, vem cá.
copio o histórico. A empresa comprou, só para ter o histórico, Ctrl+C. Vamos aqui no lançamento, aqui no histórico, Ctrl+V. Cola isso aí no histórico. Deixa eu ver se eu aumentar, se não vai estourar a tela. Estourou demais. Deixa eu reduzir um pouco. Beleza, deixar assim que a gente não perde. E o dia, 2/10. Então, lanço o dia, lanço o histórico, ali eu copiei. Vai estourar um pouquinho, mas está legal, só para a gente não perder a tela toda, tá? O que eu tenho que pensar? Quando eu compro a prazo, duas coisas acontecem. Minha mercadoria aumenta e aumenta a minha dívida. Então, eu tenho duas informações. Primeiro, conta estoque. Então, estoques, natureza devedora. Eu vou ter essa informação. E eu vou copiar aqui também. Eu vou ter a crédito, natureza credora, meu fornecedor. Porque se eu comprei algo, eu preciso pagar. Beleza? E qual o valor? Esse valor que a gente pegou aqui na ficha, ó. 1.334.000. Então, vem cá. No ativo, eu lanço positivo, 1.334.000. E no passivo, você lança negativo. E aqui você lança ativo circulante, passivo circulante. Beleza. Ah, compra é isso, então, que você faz? Sim, isso é partida dobrada. Por enquanto, ainda não estamos envolvendo contas de resultado, tá? Só contas patrimoniais. Então, comprei a prazo, aumento meu estoque, aumento meu fornecedor. Por isso que eu debito, né, o meu estoque, que vai aumentar, e credito meu fornecedor. Se eu quiser, inclusive, no balanço, ó, por enquanto está a mesma coisa. Botão direito atualizar. Olha, atualizou. O estoque aumentou e aumentou também o meu fornecedor. Beleza? De forma que os dois ainda estão fechando. Então, eu posso, a cada operação, fazer isso daí. Beleza? Então, até esse momento, por enquanto, ainda não temos novidade, exceto a parte de ficha de controle de estoque. Agora já começa a vir a novidade, ó. Dia 4/10, que é a contabilização de contas de resultado. Aqui vai começar, né? Então, dia 4/10, o que ele fez? Ele fez um cheque. Nossa, professor, tem gente que usa cheque ainda? Acredite se quiser, tem. Então, ele fez um cheque de 38, ele pagou duas coisas: o aluguel e a propaganda. Aí, olha só o que ele fala. Cabe ressaltar que o aluguel pago refere-se ao período de outubro de 2022. E nesse mesmo período foi contratada a agência de publicidade com a expectativa de entrega de serviço no mesmo mês. Cara, por que ele está me falando isso? Se é pagamento é despesa, não precisava contar isso, né? Errado. Uma coisa é você pagar, outra coisa é ser despesa. Sabia disso? Não é porque eu paguei o aluguel que aconteceu a despesa. O que eu tenho que entender? Qual é o fato gerador, qual é o fato que gera despesa de aluguel? O tempo. Então, eu pagar o aluguel, mas não ir lá morar, não gerou despesa. Como assim? Então, por exemplo, antes de mudar para o imóvel, eu fui lá e paguei 12 meses de aluguel e não fui lá morar ainda. Não é despesa. Isso aí é justamente o adiantamento que você fez para o seu fornecedor. Você adiantou o adiantamento de aluguel. Não é despesa. Na hora que você começa a morar lá e vai passando o tempo, isso aí sim é despesa. Então, o que ele está me contando? Que eu estou pagando e a despesa daquele mesmo período. Então, acontece tanto o desembolso quanto a despesa do mesmo período. Então, por exemplo, eu pago o aluguel e a despesa do mesmo mês, que é o que a gente chama de despesa de mês corrente. Ah, então ele está pagando aluguel e o que ele está pagando refere-se àquele mês? Tem alguns modelos, vencido e adiantado. Geralmente o pessoal usa o vencido. Como assim? Você mora um mês, depois que você mora um mês, você vai lá e paga do mês subsequente. Então, aquele outro mês que você está pagando refere-se ao mês anterior. Energia geralmente também é assim, você muda para uma casa. Você usa energia. Depois, no mês seguinte, que vem a conta. Aí você paga, que refere-se ao mês anterior. Legal? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Então, aqui nesse caso que ele está falando, o que eu pago de aluguel é do mês corrente. O que eu paguei de propaganda, o cara já está trabalhando nesse mês. Então, eu desembolso e tenho a despesa no mesmo período. Beleza? Então, como que a gente vai lançar isso? Primeiro, vamos copiar isso aqui, né? Esse histórico aqui. Beleza, copia aí. Coloca a data. Dia que é esse negócio? 4/10. Beleza. Se eu estou pagando algo, o dinheiro sai de algum lugar. Caixa, né? Se está saindo do caixa e o débito ativo aumentar, então eu vou creditar caixa para diminuir. Então, natureza credora, ele pagou em cheque, então, na verdade, não vai ser no caixa, perdão, vai ser no banco. Só tem um banco aqui, né? Banco do Brasil, que é um ativo circulante.
Bom, aqui eu posso fazer 2 lançamentos. Se eu quiser, eu posso agrupar os dois, tá? Eu vou fazer separado. Ele está pagando 38 mil de cheque de 38, sendo 24 de aluguel e 14 propaganda, que é o total de 38, né? Então, vamos colocar o 38 negativo, uma saída de caixa, crédito no caixa. Então, negativo, saída, beleza. Já deu saída. Agora, o que eu faço? Vou ter mais outras 2 linhas. A débito, tá? Natureza devedora. Nesse caso aqui, esse débito vai ser justamente a despesa, com aluguel e com propaganda, né? Marketing, né? Deixa eu ver aqui. Propaganda, exatamente. Então, vamos lá. Aluguel, a gente coloca aqui, e propaganda, propaganda. E que conta que é essa? Grupo, que conta que é essa? A conta de resultados, DRE. A gente pode chamar de despesas operacionais. Despesa operacional. Por ser natureza devedora, a gente lança eles positivos, tá? O aluguel é de 24 e a propaganda de 14. Opa, 14 mil, né? Então, se eu for menos 38, mais 24, mais 14, ele zera. E sempre tem que zerar as partidas dobradas, tá? Então, essa é uma informação importante que a gente tem que sempre verificar. Beleza? Então, tem que tomar cuidado nisso daí para a gente poder validar e fazer a operação correta. Tranquilo, pessoal, que essa foi a primeira movimentação que a gente fez relacionado às contas de resultado, né? Além, a gente está fazendo mais conta patrimonial, então deu para acompanhar aí a ideia, beleza? Se eu quiser também, eu posso aqui, ó, despesa, né? De aluguel, fica mais fácil também, né? Despesa de propaganda. Beleza. Ele já vai fechando aqui. Vamos ver se o balanço fechou. Rolando o balanço. Botãozinho direito. Atualizar. Beleza. Aí você fala, nossa, meu Deus, agora não tá fechando, né? Olha só. Esse cara aqui, com a diferença do outro, né? Olha a diferença que tá dando o balanço. 38, que foi justamente essa operação. Então, fiz errado? Não, calma. A partir desse momento, tudo que a gente fizer nas contas de resultado, por enquanto ele não vai fechar, porque agora começa a vir as contas de resultado. E aí faz necessário a gente criar um segundo relatório, que é o de DRE, para as 2 contas fecharem. Então, vou te mostrar isso daqui. O que a gente faz? Olha só, para o balanço fechar agora. Ó. Vem cá, né? Ó, inserir, tabela dinâmica. Só a gente já fez isso. Vou fazer de novo agora para o DRE. Dá um OK aqui. Dá um nome na guia, né? DRE. E vamos lá. Processo semelhante, tá? Só que agora eu vou colocar só as contas de resultado, ó. Como a gente já fez, eu já dei o zoom, vou dar o zoom na tela, mas jogo valor, conta na linha, grupo de conta também aqui na linha. Beleza? Mesmo procedimento que a gente fez anterior. Se eu quisesse, eu poderia até copiar a tabela dinâmica e uma nova guia. Também dá certo, tá? Esse procedimento. Aí, o que eu vou filtrar aqui? Vou filtrar só as contas de resultado. Só as contas de despesa, custo e receita. Por enquanto, apareceu só uma, tá? Então, vai aparecer só essas contas aqui, por enquanto. Então, por exemplo, aqui eu chamo de DRE. Lógico, tá, gente? Ainda não está pronto. Falta um monte de conta aqui para a gente ainda relançar, tá? E aqui é o resultado, né? Então, valor. Tem aquela questão do valor, a gente coloca o ponto, beleza. Então, essa conta de DRE de 38 mil reais, na hora que fecha, vai lá para o patrimônio líquido, para justamente fechar a conta, né? O que a gente tinha visto aqui, ó. Tá vendo? Para ele justamente fechar esse valor, beleza? Então, quando a gente finalizar todas as operações de DRE, o que a gente faz? Vou só mostrar adiantado para vocês, ó. A gente vem aqui na guia de lançamento, né? Coloca lá o último dia, vou colocar a data de hoje, tá? Opa. Coloca lá lucros, lucro acumulado, ou fechamento de saldo e tudo mais, e lança lá o valor. Nesse caso é 38, né? Lucros acumulados, PL, para ele poder justamente o quê? Fechar a operação. Aí se eu vou no balanço, ó, ele já fecha, tá vendo? Fechou? Beleza? Porque tudo que está no DRE, o saldo, ele migra, né? Aí que é legal, aqui já começa a ficar interessante. Porque você já cria o laço do balanço com o DRE. Que já fica interessante o procedimento, né?
Então, lancei no mesmo valor que está no DRE, sempre assim. Lógico que como a gente vai lançar muito mais contas, isso aqui vai alterar, beleza? Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então, só excluir isso aqui. Vocês terem ideia nesse sentido, a gente já pode ir fazendo para conferindo também. Legal, vamos para o próximo. Aqui começa a ficar interessante, ó. Já vem a operação de venda. Aqui já começa a ficar bacana, ó. Venda de 31.200 mercadoria por R$ 29,00, tanto à vista, tanto a prazo. Beleza. Toda vez que ele falar venda, pausa para água. Vou lá na ficha de controle de estoque. Quanto que ele está vendendo? 31.200 no dia 8. Então, vamos lá. Estoque. Sou ruim de memória, hein? Dia 8/10. Venda. Lança na coluna venda e pega a quantidade. O que o pessoal falha, geralmente? Vai lá, R$ 29,00 e lança aqui. Cara, tá errado. R$ 29,00 é o preço que você cobra do seu cliente. O preço que você cobra do seu cliente, você não lança na ficha de controle de estoque. Não lança. Beleza? Pessoal, só um minutinho, tá? Como tá ao vivo, às vezes acontece que tá tocando ali o interfone. Eu vou ali rapidamente atender, mas já volto, tá? Só um minutinho, por favor. Voltei, gente. Perdão aí, mas acaba acontecendo aí no ao vivo, né? Bom, vamos lá então, retomando o raciocínio. Então, aqui quando ele faz a venda, o grande cuidado que eu tenho que ter é não ser tentado por lançar pelo valor que ele está cobrando o cliente, já que isso aqui é a ficha de controle de estoque e eu lanço ao custo. Então, por exemplo, qual vai ser o valor que eu vou lançar? Então, R$ 29,00 é o valor que eu cobro do cliente. O valor que eu vou lançar é a média anterior, que é os 22,64. Então, se eu fizer igual, 22,64. Beleza? Então, informação importantíssima. Qual vai ser meu valor total de saída? 22,64. Aqui tem mais casas decimais, vezes 31.200. 706. O que é 706? Isso aqui é o valor que eu vou baixar o estoque. E esse aqui também é o valor do custo, porque toda vez que eu vendo é custo. Opa! Então, quando eu comprei, percebam que ele aumentou o estoque. Então, comprei estoque, é investimento. Mas tem que tomar cuidado para você não ficar com o estoque muito alto. Porque estoque muito alto, se o produto for perecível, você pode perder. Legal? Na hora que você vende, que você reconhece o custo. Então, o que a gente faz antes de contabilizar? Vem aqui no saldo, eu tinha 66 mil unidades de mercadoria. Vendi
31.200. Recompõe o meu saldo. 34.800. Beleza, em unidades. O que eu faço em valor? Valor eu pego 1.494.000 e subtraio do valor que eu estou vendendo. 787. E o unitário eu não faço a composição da média. Eu só faço a composição da média a cada compra, tá? Então, mantenho os 22.64. Que é isso aqui, você mantém. E se eu quisesse multiplicar 22.64 por 34.800? Chegaria no mesmo resultado, 787, matematicamente falando. Usando mais cada decimais. Se você arredondar, vai dar uma leve diferença. Beleza? O Vitor levantou a mão, pode perguntar, Vitor. Não, é só para o senhor me dar um help aqui. Eu lembro que você tinha falado sobre as casas depois da vírgula. Na hora que eu fui calcular o meu valor total aí na saída, deu 706.368. Uhum. E eu não estou conseguindo fazer bater com esse valor que o senhor Então, vamos deu lá. 254. Ó, então, vou aumentar aqui umas casas decimais. Ó. Então, coloca 22, 63, 63, 63, deu a dízima, né? 63, Certo. 63, 64. Aí você vai chegar já no resultado. Porque com Por isso. duas, questão do arredondamento e no volume alto, é igual a gente falou, dá uma diferença. Foi até legal você fazer esse teste para a gente validar mesmo, né? Dá uma diferencinha, né? Deixa eu aumentar aqui. Agora bateu. Bateu? Então, olha que legal. O Vitor fez aí na prática, né? Você está fazendo com 22,64, que é o que estava sendo mostrado, e falou, cara, não está batendo, não. Então, essa é a diferença. Porque, às vezes, na tela, para o cliente ou para o usuário, você mostra duas. Mas lá no sistema você tem mais informação. Isso vai dar diferença no seu custo, no seu lucro, no estoque, impacta um monte de coisa, né? Legal? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu dar Ctrl Z para melhor. Ele já volta ao total da casa. Beleza. Ok, agora como contabiliza? Aqui a gente tem que tomar cuidado, viu, gente? Até na aula que eu fiz lá antes da live, eu explico isso, mas aqui também fica interessante para a gente reforçar. Quando eu vendo, eu tenho que quebrar ela em duas etapas. Primeira etapa é baixar o custo, baixar o estoque, perdão, e reconhecer o custo. Segunda etapa é reconhecer a venda e o recebimento. São como se fossem partes diferentes. Então, vou fazer a primeira parte que a gente já sabe, que isso aqui é custo, né? E baixa de estoque. Então, vem cá. Vou pegar o dia 4/10. Copiar isso aqui, dia 8/10, perdão. 8/10/2022. Vamos lançar isso aqui. Como eu vou baixar o estoque, eu já sei que eu vou reduzir o estoque, vou lançar crédito. E aqui eu tenho que escrever do mesmo jeito, tá, gente? Se eu escrevo estoque e depois escrevo estoques, ele vai criar outras contas. O ativo vai bater, mas ele vai migrando ali, tá? Então, o próprio Excel já dá o preenchimento automático ali. Ativo circulante, qual o valor? 708. Se eu quiser, eu posso até copiar, fica mais fácil, ó. 706. Beleza. Como é crédito, que vai reduzir, então vou botar um menos ali. Beleza. Vou ter o mesmo valor de lançamento, natureza devedora, no custo das vendas. E aqui, nesse caso, é o custo da mercadoria vendida, né? É a conta de resultado de custo das vendas. Se eu quisesse abreviar também para CMV, né? Beleza. Qual o valor? Aí é positivo, né? 706.254.55. Beleza. Então, fiz a primeira etapa da venda. Baixei o estoque, reconhecer o custo. Essa é a primeira etapa. Qual que é a segunda etapa da venda? Você copia aqui. Segunda etapa vai ser você reconhecer a receita. Você vai ter um débito e vai ter um crédito. Como assim reconhecer receita? Então, que você vai reconhecer que você está vendendo, né? Justamente naquele preço que a gente mencionou. Beleza? Então, essa é a parte chave aqui. Tá? Então, como que eu vou reconhecer isso? R$29 a 31.200. Então, vai ser essa conta aqui de crédito que eu vou lançar. 29 vezes 31.200. Então, esse foi o valor da venda? Deixa eu confirmar ali. 29 a 31.200. Beleza. Isso aqui é o quê, então? Na verdade, esse é as nossas vendas de mercadoria, que é basicamente a nossa receita bruta operacional. Beleza. E por que eu lancei ele a crédito? Tá?
porque é uma origem de recurso. Por ser crédito, eu vou colocar o sinalzinho de negativo. Beleza, qual que é a contrapartida? A contrapartida é a forma de recebimento. Como é que ele fala para a gente, ó? Vamos olhar aqui. Que ele está vendendo à vista e a prazo. Opa, então, na verdade, eu vou ter mais uma linha, né? Vou aumentar isso aqui. Vou jogar isso aqui para baixo. Então, eu vou ter duas informações de recebimento. Eu vou ter recebimento à vista. Ele chegou a mencionar se foi em dinheiro, alguma coisa assim. For à vista, eu vou considerar como dinheiro, tá? Falou à vista, poderia ser também no banco, mas a grana, cash. E o restante a prazo, aí sim já é clientes, né? Clientes. Beleza, que são os ativos circulantes. Quanto que ele recebeu à vista? 200 mil reais. Aqui é interessante. E o restante? Como é que fica esse restante? Bom, se eu estou vendendo cada mercadoria por 29 reais, o total de 31.200, a gente já fez essa conta. Então, minha receita é de 904.800. Beleza. Mas eu estou recebendo 200 à vista. Então, o que eu vou receber, nesse caso aqui do meu cliente, só deixa eu atualizar ali a fórmula, fiz ao contrário, vai ser 704.800. Beleza. Vou colocar um sinalzinho negativo para ele trocar. 704.800. De que forma que ele fecha a operação? Então, eu vendi 904.800, é meu faturamento, vendi. 200 mil eu recebi à vista, por isso eu debitei a minha conta caixa, que aumentou o meu caixa. E, ao mesmo tempo, eu já fui e debitei também a conta clientes, porque eu ainda não recebi ele. E por que que eu debitei? Porque é um aumento. Então, natureza devedora, aplicação de recursos, é um aumento. Legal? Então, basicamente é isso. Por que que eu estou fazendo isso com calma e enfatizando isso para vocês? Porque aqui a gente tem a parte do custo, que é um valor diferente, e a gente tem a parte da venda, que é outro valor. Então, é como eu quebrasse a venda em duas etapas, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o pessoal quer misturar valor de venda com custo e quer fechar a contabilização. E a contabilização não vai fechar desse jeito, beleza? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Tô acompanhando ali o chat, ver se o pessoal tá colocando alguma coisa. Tem que acompanhar com muito cuidado isso daí para você não confundir. E outro fator que tem na venda também que a gente não vai fazer aqui junto, mas só para vocês terem em mente, a gente vai fazer depois, é a parte tributária. Então, toda vez que você vende, existem os impostos. Por exemplo, ou simples nacional, né? Se você for do simples, se for do lucro presumido, vai ter o ICMS, PIS, COFINS, o prestador de serviço vai ter o ISS. Então, existe ainda uma terceira perninha relacionada à parte tributária, que aí eu recomendo que você tenha, né, uma parceria ou um contato com o escritório contábil para você saber a regra fiscal, porque cada produto também tem uma regra tributária. Por isso que eu enfatizo mais uma vez. Aí o sistema, né, o RP, tem que estar parametrizado corretamente, porque cada produto, cada venda tem uma regra diferente. Por exemplo, se for simples remessa, é uma forma de tributar. O que é isso, professor, simples remessa? Você manda mercadoria e, em virtude de ter feito um faturamento anterior, porque às vezes o cliente pagou e depois você vai mandar a mercadoria, então você faz um simples faturamento e depois manda remessa, ou pode ser uma remessa de bonificação. Então, cada operação tem uma parte tributária, cada mercadoria tem uma regra. Se for mandar para estados diferentes, tem outra regra. Então, só para a gente não entrar nessa esfera fiscal da operação, só para comentar com vocês que isso é muito importante. E aqui a gente está enfatizando, sim, montar o balanço, um DRE, mas sobre uma perspectiva mais de gestão, de você entender o que está acontecendo no negócio. Legal? O que eu posso fazer aqui também? Eu posso ir lá no DRE atualizar ele, ó. Botão direito atualizar e puxar as informações de custo e receita que já tem, ó. Tá vendo? Brotou aqui. Já posso puxar. Se eu quiser, eu já posso reordenar meu DRE também, ó. Receita primeiro, depois custo, depois despesa. Beleza. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter aqui nesse DRE com essa questão de jogo sinal? Observa que a receita não é negativa, tá? Não significa que ele está perdendo dinheiro. Esse negativo aqui é só a questão do crédito, tá? Só para o balanço poder fechar. Beleza? Então, resumindo, aquele total geral de menos 60, na verdade, é um lucro. Porque se a receita está negativa, custo de despesas está positivo. Beleza? Dá meio um bug na cabeça, mas só para a gente entender aí essa ideia. Então, a diferença do ativo e do passivo tem que ser 160, né? Se eu for lá no balanço, autorizar ele, tem que ser justamente de 160, né? Vou fazer aqui, ver se é isso.
Ó, 160, 545, 45, tá vendo? Eu não vou lançar aquela linha no final de duplos acumulados, mas só para a gente já ter uma prévia. Ah, então, essa diferença do ativo, né, com os passivos que ele está fechando é justamente o lucro, que no final esse lucro ele vai lá para a conta patrimonial, beleza? E acaba fechando. Para a gente ter um parâmetro, ver se eu estou lançando correto, ver se está tudo certo, e beleza. Tá? Vai ter mais uma venda que a gente vai fazer, tá? Para poder fixar aí, que é um processo, principalmente para quem não viu, né? Às vezes dá um assustado, né? Vamos para o próximo aqui, ó. Apurou a folha de pagamento. Aqui é legal. O que é isso, folha de pagamento, né? Folha de pagamento são os funcionários. E quando ele fala apurou, é diferente de pagar, tá? O que é apurar na contabilidade? Você reconhece a despesa. Então, quando ele fala apurou, geralmente lá nos últimos dias do mês, o departamento pessoal costuma se fazer isso no dia 20, 25. Então, ele apura o que aconteceu. Se o cara faltou, se não faltou, quanto que ele trabalhou, o salário, reconhece a despesa. Mas o pagamento pode acontecer até o quinto dia útil do mês subsequente. Tem empresa que gosta de pagar no dia 30. Talvez seja para o regime de caixa e competência ficar igual. Tá? Então, vamos lá. Vamos lançar isso daí. Lançamentos. Dia 12, né? 12 do 10. Beleza. Folha de pagamento. Ok. Eu já sei que vai ter um débito e um crédito, né? Já lança ali, mas eu sei quais vão ser as contas por enquanto. Já vou lançar o valor também. Só para facilitar a nossa vida, tá? O débito positivo e o crédito negativo. Ok. Ok. Agora vamos entender que contas que são essas. Se eu reconheço essa despesa com folha de pagamento, que eu apurei, que a gente falou que é uma despesa, então eu vou lançar uma conta de resultado, uma folha de pagamento, que é uma despesa operacional. E se eu reconheço uma despesa, ele não fala que paga, que eu posso pagar até o mês subsequente, quinto dia útil, então é o passivo que eu tenho, salários a pagar. Então, vamos lançar aqui primeiro o passivo, a dívida. Nesse caso, credora, pode ser salários a pagar, passivo circulante. Beleza. E natureza devedora, que é a despesa. Despesa com pessoal, geralmente o pessoal chama, tá? Ou despesa com salários. Tanto faz, tá? Chama despesa com salários. Essa terminologia é tranquila, é bem adaptada na parte da conta. Geralmente no grupamento de contas é comum. Receita bruta, igual a gente manteve, né? Despesa operacional, custo, né? Mas na parte da conta que é mais analítico, você pode ter algumas possibilidades. Legal? Então, lançamos. Posso fazer o processo de atualização para ver se está batendo? Posso. Botão direito, atualizo. Vejo que a diferença aumentou, né? Que já teve outra informação. Deixa eu só corrigir aqui. Deu 103. Vou lá no DRE para ver se está 103.745, né? Para ver se a gente não está fazendo nenhuma cagada, né? 103.745. Bom, beleza. Então, tô errando não, tô no caminho. Aqui depois a gente vai lançar essa informação. Nosso demonstrativo e aqui já apareceu. Despesa com salários, tá vendo? Olha, já está ficando interessante o nosso DRE, ó. Despesa com aluguel, despesa com propaganda, com salários, total da despesa operacional, o total do custo, né, que é o custo da mercadoria vendida. A empresa pode ter outros tipos de custo? Pode. Se ela trabalhar, por exemplo, com prestação de serviço, ela vai ter o custo de serviço prestado e ela vai ter a venda de serviços. Então, ela vai ter venda de serviço, venda de mercadoria. Custo de serviço, custo de mercadoria. Tem empresa que não separa isso, viu, gente? Então, você pegou aí, você é um analista financeiro, trabalho financeiro da empresa. Ele trabalha com duas linhas. Por exemplo, mercadoria e serviço, tem que separar. Senão você não vai saber qual que é a unidade mais rentável. E serviço é totalmente diferente de mercadoria. Mas o que pode acontecer também? Às vezes o cara é um prestador de serviço que usa mercadoria, né? Que usa insumos, né? Vamos dizer assim. Aí tá tudo junto nesse caso, né? Aí tem que tomar cuidado porque, né, às vezes o que pega alterou o custo da mercadoria, você tem que alterar o custo da sua prestação de serviço também, tá? Tem que estudar esses casos aí para você precificar errado, não gerar um lucro aí um prejuízo, na verdade, né, para a empresa. Beleza? Ou a venda de novo aqui, mais uma venda, ó. Bora fazer essa venda aqui. E aí, vamos fazer uma análise também, ó. Vendeu a prazo. Cara, vender a prazo é bom? Financeiramente falando, não. O ideal o mundo ideal, você comprar a prazo e receber à vista. Mas a gente sabe que o mundo ideal, às vezes, não existe, né? Por que eu não consigo, às vezes, vender à vista? Porque o cara não quer pagar, ou porque existe uma concorrência que fala, não, eu dou prazo, que às vezes não entende finanças, né? E aí esse concorrente que é perigoso, porque se você fala,
que você não quer vender a prazo e um concorrente faz a prazo, você perde cliente, você perde venda. Aí você pode ter prejuízo com isso. Legal? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vender a prazo não é o fim do mundo, tá? O que eu tenho que tomar cuidado é qual é a forma. Se eu vendo, por exemplo, a prazo com boleto, tem chance de você perder. Agora, se eu vendo a prazo, por exemplo, no cartão, o risco é menor. Legal que a gente não entrou nesse detalhe, mas como análise e reflexão. Bom, se ele vendeu, vamos para a ficha de estoque. Sempre que aparecer venda, vai para a ficha de estoque, tá? Sempre. Então, no dia 8, dia 16, né? O procedimento é o mesmo. Lá na parte de saída, vendeu 16.800. Cuidado para não confundir. Aquele valor, R$ 32,00, valor cobra do cliente. Aqui permanece ainda os 22,64. Beleza? Quanto vai custar, então? Aí, Vitor, se eu vou fazer aí para validar, tá? Usa aquelas 6 casas, tá? Que a gente falou aí. Então, 22,64 vezes 16.800. Quanto vai custar para a empresa? A saída, 380. Faça a composição do saldo. Se ele tinha 34.800 de mercadoria, vendeu 16.800, opa, sobra 18.000 unidades. E faça também a diferença monetária. 787 menos 380. Deixa o Excel quebrar a cabeça, né? Um menos o outro. E o valor unitário permanece o mesmo, 22,64. Eu só faço a composição do custo unitário a cada compra, aquela divisão do valor total com a quantidade a cada compra. Se eu não estou comprando, eu só vou repetindo com base no último histórico. Beleza? Cuidado para não fazer aí, apesar de dar o mesmo resultado, mas só façam quando realizar a compra. A compra atualiza o custo para cima ou para baixo. A venda só reflete. O que significou, então? Então, eu vou baixar meu estoque 380 e reconhecer o custo. Vou lá nos lançamentos. Se eu quiser, eu posso até copiar aquele lá da venda, que vai ser a mesma ideia. Vamos fazer aqui do zero, né? 16/10. Vamos baixar aqui o estoque. Se eu for baixar o estoque, eu vou lançar a natureza credora. Estoques, ativo circulante, no valor de... Vou pegar aqui. 380. Legal. Copio aqui de novo. Natureza devedora, que é o custo da mercadoria vendida. Legal que depois que a gente faz a operação, ele já vem preenchendo, né? Facilita demais, né? Que isso é a vida, né? Custo das vendas, e aqui positivo, né? 380. Lancei a primeira etapa. Então, o que eu vejo? O que é a minha referência para entender o custo da venda? Ficha de controle de estoque. Se eu não tenho ficha de controle de estoque, eu não sei o meu custo. Que é o que a maioria dos empresários fazem, principalmente nas pequenas empresas. Ele só sabe quanto ele comprou. E compra mais custo, né? Porque ele tem que fazer a média, por exemplo. Legal? Então, tome muito cuidado com isso daí. Próximo passo, como ele vendeu tudo a prazo, então aqui a gente vai ter mais 2 linhas. Devedora, credora. A natureza devedora vai ser, como é prazo, clientes. Clientes, nesse caso, um ativo circulante. Vamos fazer a continha? 16.800 vezes 32. 32. Beleza, esse vai ser o quanto que ele faturou. 537. Custou 380. Vi que ele ganhou. E a natureza credora vai ser a venda de mercadoria, que é uma receita bruta operacional, com valor oposto, né? Para poder fechar ali a operação. Legal? Como que eu descobri o valor da venda? Quanto que eu cobro do cliente? R$ 32,00 vezes 16.800. Essa é a nossa venda de mercadoria, natureza credora, portanto, sinalzinho de negativo. Por que o cliente é o mesmo valor? Porque é a partida dobrada. Venda com a forma de recebimento. Como ele vendeu a prazo, vai para o cliente. Se fosse à vista, ia ser caixa ou banco. E se fosse à vista e a prazo, ia ser segmentado igual a gente fez na venda anterior. Beleza? Cuidado novamente para não confundir com a etapa de custo. Beleza? Vamos atualizar nosso DRE e ver se bate, ó. Então, a gente estava tendo um resultado de 103, que esse 103 a gente sabe que é lucro, né? Botão direito atualizar, só para 261. Aumentou as vendas, aumentou os custos. Beleza. Então, essa diferença tem que ser a diferença entre ativos e passivos, né? Vamos ver se é. Botão direito atualizar. 261,054. Bateu, né? Então, aparentemente, nós não estamos fazendo nada de errado, não. Está batendo ali. Na hora que a gente for fechar o resultado, a gente migra a conta, né, de lucros acumulados. Bacana. Então, todas as vendas que aparecer, pessoal, é esse mesmo procedimento. Sempre esse mesmo procedimento. A única coisa, talvez, que vai variar, receber à vista, receber a prazo, né?
que é o que a gente fez, uma mesclada e outra 100% a prazo ou 100% à vista. Mas é esse mesmo procedimento. Então, grande cuidado aqui, o que manda na venda é essa fichinha de controle de estoque aqui. Isso aqui é o que vai salvar para você apurar. Então, olha só, último lançamento, ele apura ICMS, apura PIS, apura COFINS, né? ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. PIS, COFINS, Imposto sobre Faturamento, né? Sobre as notas emitidas. Então, tem 3 apurações. Isso aqui é igual folha de pagamento. Apurou folha de pagamento? Despesa de folha de pagamento a pagar, que é os salários a pagar. Então, aqui a gente vai ter 6 lançamentos. Despesa de ICMS, ICMS a pagar. Despesa de PIS, PIS a pagar. Despesa de COFINS, COFINS a pagar. Porque tem 3 impostos. Beleza? Então, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, né? Mas, como está no eletrônico, copia e cola, né? 20/10. Copiar esse histórico aqui. Então, a gente vai ter esse tanto de lançamento aqui, tá? Débito, crédito, débito, crédito. Eu vou deixar mais ou menos organizado aqui. Beleza. Vamos por partes, então. O que eu vou lançar primeiro? Vamos lançar primeiro o primeiro imposto. O ICMS ali. Ou pode perguntar, Vitor. Não, é só ali no último cliente que você colocou, tu ficou como devedora. Tá certo aí. Porque como... Não seria credora, não? Não. Explica essa parte, por favor, que eu fiquei perdido agora. Boa. Mas válida pergunta. Quando ele vende a prazo, o que acontece? Vamos lá na nossa colinha. Vendeu a prazo. Ativa a natureza devedora. Então, se eu debitar, ele aumenta. Se eu estou vendendo a prazo, a minha relação de clientes a receber, ele vai o quê? Vai aumentar. Então, por isso que a gente lançou a débito, natureza devedora, na conta clientes. Porque eu vendi a prazo, então essa conta vai aumentar. Beleza? O que talvez às vezes confunde, porque a gente fala assim, nossa, eu vejo na minha movimentação bancária, um débito é uma saída, né? Que reduz. Aí eu tenho que cuidado, porque lá é a parte financeira, né, do banco, que é a parte contábil. Então, tudo que for débito no ativo, ele vai aumentar. Tudo que for crédito no ativo, ele vai reduzir. Foi o que a gente fez aqui, ó. Quando eu vendo, eu baixo também o estoque. Então, por isso que eu lancei natureza credora, nesse caso do estoque, para ele poder baixar, porque eu estou vendendo, um sinalzinho de negativo. E no caso do ativo, devedora cliente, sinalzinho positivo para ele aumentar. Beleza? Fechou, obrigado. Entendi agora, eu tinha confundido mesmo. Dá um bug, né? Principalmente com essa questão, principalmente quem é financeiro, vê a questão de conta, né? Débito, crédito, às vezes confunde o contábil com o financeiro mesmo. Dá uma bugada. Mas vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vamos lançar, então, o débito e o crédito. O débito, nesse caso, a natureza devedora vai ser a despesa, tá? Como é ICMS, então, despesa de ICMS. Beleza. E o crédito vai ser a dívida. ICMS, a pagar. Beleza, sempre vai ser assim. Então, aqui vai só repetir, ó. Despesa de PIS. PIS a pagar. Despesa de COFINS. Cuidado para não confundir com o aeroporto, né? COFINS a pagar. Beleza. Então, toda vez que ele apura, despesa daquele que ele apurou, vai lá para o resultado, e aquela conta que ele apurou, a pagar. Como aqui ele deu 3 impostos, então eu vou ter despesa CMS, despesa de PIS, despesa de COFINS, que todos eles vão para o DRE, uma conta que chama deduções da receita. E tudo que ele tem a pagar vai para o passivo circulante. Beleza. Agora só falta colocar o valor. O valor a gente copia, né, para ficar fácil. 43.400, vamos digitar ali. Então, 43.400. Depois, 11.800. Depois, 28.600. Beleza, lancei tudo certo. Passivos, confiro, tudo negativo, credor. Contas de resultado, todas devedoras e positivos. Beleza, confiro tudo para ver. Precisa sair mais cedo, mas eu termino de ver depois. Beleza, Marco? Fechou. Lá que depois a gente sobe a aula no portal, você pega dessa parte, separou para frente, não tem erro não. Valeu, a gente também está quase finalizando aqui o raciocínio já. Beleza, fiz isso. Vamos ver se bateu aqui.
Vamos ver o DRE, ó. Vai surgir novas linhas. O que a gente tem que fazer? Atualiza. Não pode esquecer de ir lá no filtro, tá? Vou lá no filtro de DRE, ó. Vou inserir aqui, ó, deduções da receita. Aí eu puxo as deduções da receita lá para cima. Essa ordem do DRE também é interessante ter noção. Talvez no início, né, às vezes a gente não tem tanta noção assim, mas com o tempo vocês vão pegando, tá? Então, receita primeiro, deduções depois, custo e despesa. Beleza, então já tem a minha estruturinha da minha demonstração de resultado de exercício aqui. Fechou. Então, 177. Esse valor tem que ser a diferença lá no BP, né? Vamos ver se foi isso mesmo. Ó, atualizei, vamos só mudar aqui também. 177, que ele está pegando o total, né? Que cresceu as contas aqui, ó, os impostos começou a aparecer, tá vendo? Vamos reduzir isso aqui só para aparecer as contas sintéticas. E vamos corrigir aqui também, né? Esse menos esse. Opa, mais esse. 177. Beleza, tá fechando, né? Então, aparentemente, ok. Agora é o grande pulo do gato, ó. Olha só essa observação, ainda tem mais uma contabilização aqui, antes da gente fazer a análise concluir. Imposto de renda pessoa jurídica é 15%, contribuição social é 9%. E aí, como é que eu faço para apurar isso? Aqui ele não te deu pronto, ele pediu para você calcular. Aqui é interessante, aí você tem que ter as noções contábeis. Como é que eu calculo imposto de renda e contribuição social? Bom, tem que vir lá no meu DRE e entender qual é a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Como assim? Basicamente é o resultado que a gente tem aqui, né? Que nesse caso é o 177. Porque esse resultado que a gente tem aqui seria basicamente o lucro antes do imposto de renda, menos a contribuição social. Então, esse 177 já é a própria base de cálculo, tá? Se eu quiser, eu posso fazer aqueles campos calculados, que a gente fez também na nossa aula anterior, né? A gente vem aqui na tabela dinâmica, né? Cria os campos calculados e faz. Mas, resumidamente, é esse valor aqui. Então, esse 177,254 é o valor que a empresa teve de lucro antes mesmo de ela pagar parte de impostos de lucro, que é o imposto de renda e contribuição social. Ah, Eduardo, mas está negativo. Como é que você está falando que é lucro? Porque por questão, né, de crédito, que é a receita está negativa, as despesas, que é a dedução, despesa operacional e custos, estão positivos. Então, esse sinal de negativo aqui, tá? É o lucro. Beleza? Então, como que eu vou lançar aqui isso? Bom, vamos lá. Vou lançar na data de hoje, 29/10. Vou lançar aqui a apuração, né? Como tem dois impostos, vai ser o mesmo princípio ali do PIS e do COFINS, tá? Então, eu vou ter natureza devedora, despesas de IRPJ, por exemplo. Vou colocar só IRPJ. Imposto de renda pessoa jurídica, tá? Posso escrever por extenso e tudo mais. Ou a despesa também. IRPJ a pagar. CSLL a pagar. Então, o mesmo princípio dos impostos anteriores, mesma coisa. O que muda é que nós não temos o valor. A gente vai ter que calcular ele. Então, o IRPJ, que é a despesa, vai ser deduções da receita? Não. Não é deduções da receita, né? Basicamente, ele vai vir da onde? Ele vai deduzir o nosso resultado, né? Então, como que eu vou lançar isso daí, né? Qual conta que eu vou lançar isso daí? Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Essa conta aqui. Beleza? Porque é o imposto sobre o lucro. E o RPJ a pagar é um passivo circulante. Beleza. Qual o valor? Agora que vem a questão. Vou pegar esse resultado aqui, 177. Vou copiar ele. E vou aplicar os 15%, tá? Então, em cima desse daqui, ó, eu vou aplicar, e a IRPJ falou que é 15%. Então, já aplico aqui para ter os 15%. Beleza. Como é que eu sei que é 15? Aqui ele contou para a gente. O percentual contou, só não contou o número. E a natureza a pagar é a mesma coisa que o sinal oposto. Faço a mesma coisa, tá? Na contribuição. Copio esse número. Tá vendo que tá com todas as casas ali quando a gente copia? E mudo o percentual. A contribuição, acho que é 9%. Ó, 9%. Aqui 9%. E o apagar eu coloco sinalzinho de negativo. Logicamente, eu poderia criar uma aba com esses parâmetros, que se eu mudasse os parâmetros, ali recalculava automático.
Dá para fazer um monte de coisas automatizadas, tá? Que você coloca lá, IRPJ 15, contribuição 9. E aí se muda aquilo lá, na aba, ele já muda aqui. Mas aqui eu estou fazendo direto na célula, só para a gente ter ideia, beleza? Então, encontrei aqui os valores dos impostos. O que isso vai impactar? No meu DRE, quando eu atualizar, ó, vai surgir mais uma linha. Vou pegar aqui as contas mães, que é imposto de renda, ó. Vai surgir ela e vai reduzir o meu resultado, tá vendo? Imposto de renda, surgiu. E lá no meu balanço também, essa diferença agora tem que ser de 134, ó. Ó, já deu aqui, 134. 134, 713. Fechou. Então, agora sim, fechamos a operação. Ah, mas o balanço ainda está batendo. Agora, nessa última parte, o que a gente faz? Faz o lançamento, ó. 29/10. Apuração do resultado como histórico. E que você lança o valor de... Vou copiar ali do DRE. Lucros acumulados. Por que lucro? Sendo que o sinal está negativo, novamente, a natureza é credora, tá? PL, que é a natureza credora. Agora, se eu for no meu balanço, ele vai bater 100%, ó. Beleza? 100%. Então, fechou o balanço, fechou o DRE, sumiu as diferenças. Se eu quiser, eu posso abrir aqui as contas para poder analisar, né? Em termos de qual conta que representa mais, né? Consigo visualizar aqui melhor. Então, lá. Tá vendo? Se eu quiser também no DRE, eu posso fazer aquela questão dos subtotais. Aí eu vou deixar como atividade para vocês fazerem, que é o que a gente fez na aula anterior, né? Ou seja, como é que eu faço para acumular receita igual as igualdades, receita líquida, lucro bruto, aí tudo mais. Então eu vou deixar como atividade para vocês reverem lá a aula anterior, para quem participou vai saber. Receita líquida, a diferença de receita bruta menos deduções. Tem como incluir isso na tabela dinâmica, né? Quando você vem aqui na análise dinâmica, ó, campos itens, item calculado. Você faz aqui a fórmula, escreve lá e ele já vai calcular. Mas fato é que aqui a gente vai chegar no mesmo resultado. O resultado é 134. Mas por que eu faço isso? Para você ter as igualdades de receita líquida, de lucro bruto, de lucro operacional, e aí depois a última igualdade a gente já tem pronta pela própria tabela dinâmica, né? Mas é interessante que você tem essas igualdades. Isso daí eu vou deixar como atividade para vocês fazerem usando o espelho base, né, do que nós fizemos na aula ao vivo passada, beleza? No próprio gabarito que eu vou compartilhar com vocês, já tem isso prontinho, beleza? Mas deixa aí como desafio para vocês. Agora vamos para análise, então. Vamos lá, vamos analisar. Vamos ver se alguém levantou a mão, mandou alguma pergunta. Não, por enquanto não. Bom, vamos ler o relatório, olha só. Com base nas informações apresentadas, podemos concluir que aproximadamente 72% da aplicação de recursos são curto prazo. Bom, de onde que ele tirou isso? Vamos lá. Não sei se a gente está falando besteira, né? Falando balanço. Curto prazo é circulante. Então, vamos só encurtar isso aqui. 72%. Então, esse cara aqui dividido pelo total. Vamos ver se é 72. Vou colocar em percentual. Os casos. 72. Opa, legal. Aqui eu só estou mostrando de onde está vindo a informação que o relatório está pronto. Lembrando que o relatório é apenas um modelo, tá? Significa que você tem que seguir 100% isso. Recomendo que você faça suas palavras, tá? Mas não coloque muita página. Essa é uma sugestão. Então, concluí que 72% das aplicações são curto prazo. Para que serve isso? Pra você saber que a maior parte dos recursos nessa empresa está no curto prazo. Muita coisa, né? 72%. Inclusive, eu poderia ver a conta que representa mais. Eu posso dar um botão direito aqui, classificar, né? E ele pode classificar também dos menores, né? Para os maiores aqui, ó. Do menor para o maior, do maior para o menor. Enfim, você pode fazer essas classificações aqui. É melhor que ficar mais fácil para você. Legal? Tranquilo? Pode dar um Ctrl+. Classifiquei a conta maior ali no caso, né? Aqui a gente vê que a maior conta é clientes. Opa! Então, o que significa isso? A maior conta sendo cliente? Significa que a maior parte do meu dinheiro está na mão de terceiros. Isso é um perigo, hein? É um perigo. O Vitor levantou a mão. Pode perguntar aí, Vitor. O senhor consegue só me explicar de novo essa última parte aí dos impostos aí? Porque o meu não... Nessa última parte eu não sei onde que eu me perdi aqui, que não bateu. No DRI aqui? Aí fez o lançamento do imposto de renda, do CSLL e depois o lucro acumulado, certo? Isso, aqui você conseguiu fazer o imposto de renda de 26, imposto e Então, o... por que deu esses 26? O meu deu 21.437. Eu não sei o que eu fiz errado aqui.
Tá, então vamos lá, vamos deletar aqui, ó. Atualiza aqui o DRE, só para ele zerar. Beleza. Como é que você achou os 26? Em cima desse aqui, ó. Em cima desse 177. Porque esse 177 é o lucro que você tem antes de pagar o imposto de renda. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse número, 177, ó, e vai usar ele como base de cálculo. Vou dar um Ctrl Z agora para ele voltar. Ó, tá vendo 177 aqui? Então, eu copiei. Cuidado para você não usar aquela forma como referência. Senão você vai errar. Então, o que você faz? Você pega aquele número, copia para lá, Ctrl C, Ctrl V para cá, e em cima dele você aplica os 15%. Beleza? Por que eu uso ele? Porque aqui, basicamente, foi o nosso resultado antes do imposto de renda. Quanto que eu ganhei antes de pagar o imposto de renda? Foi isso aqui. Como é que ele teve um 77? A receita, menos a dedução da receita, menos o custo, menos a despesa. Posso fazer isso aqui também do lado, só para comprovar? Posso. Esse cara, mais esse, mais esse. Ó. Vamos ver se bate? Deu. Tá vendo? Aqui não tem erro, não. Ele já vai se fazendo somatório. Então, em cima desse cara, ó, 15%. Em cima desse cara, 9%. Esse aqui é o IRPJ. Opa. Aqui é a contribuição social. Que é o valor que a gente apurou ali, né? Eu tinha deletado, deixa eu dar Ctrl C, 26 e 15. 26 e 15. Legal? Então, talvez o que faltou é só você copiar a informação. Porque se você colocar igual, colocar a linha de lucro, ele perde a referência e faz em cima de outra e dá zero. Foi isso mesmo, porque eu vi que tinha dado certo, aí depois alterou, só que aí fiquei perdido, foi nisso, que eu tinha selecionado essa célula aí do total geral aí. Aí ele Mas muda a agora deu referência. certo. Isso. Aí o que você pode fazer também? Se você usar a coluna de item calculado, como você vai ter a igualdade de receita líquida, lucro bruto e lucro operacional, que nesse caso vai ser a mesma coisa do LAIR, aí se você quiser fazer o vínculo na fórmula, aí você vai ter que ter o item calculado, por exemplo. Aqui você vai ter que lá fazer a fórmula, por exemplo. Você vai ter lá um campo que vai chamar lucro operacional ou LAIR. No DRE, tá? Só estou fazendo aqui por fora para você ter a ideia. Você faz para o item calculado. Aí você vai ter esse campo com essa informação. Aí, em cima dessa informação, você pode fazer a fórmula, porque vai ter um item calculado em cima disso. Aqui, como a gente não aplicou o item calculado, eu copiei a informação para ele não perder referência. Beleza? Ah, sim, não, beleza, show de bola. Obrigado, mestre. Falou de nada. Então, vamos voltar ao relatório. Então, a gente viu que, cara, ele está na mão dos clientes. Perigoso, hein? E, inclusive, ele fala isso, ó. Destacando que a conta cliente, 44% de participação. Então, isso é perigoso. Está na mão do cliente, não é muito bom não, né? E se o cliente falar que não vai pagar, deu bom não. Opa, tá um sinal aqui que você tem que frisar. Comercial, como é que você está vendendo? Se estiver vendendo boleto, sai correndo. Você pode perder sua empresa. Pode, tem risco grande. Legal? Então, tomar muito cuidado com relação a isso. Vamos ver o que mais que a gente fala no relatório. Com relação às origens, 63% são de curto prazo. Então, vamos lá. A maioria é curto prazo. A gente faz a mesma análise. Esse cara dividido pelo total. Ó, 63. Ó, beleza. Inclusive, aqui eu posso ver. Estou na mão de quem? Fornecedor, ó. Olha só, estou na mão do cliente e do fornecedor, né? Minha empresa, quase 50%. 63% curto prazo, destacando o fornecedor, que foi o que eu coloquei no relatório. O que significa isso? Se o fornecedor falar assim, ó, cara, quebrei, você está enrolado. Ou, não vendo mais para você a prazo. Você vai ter problema de capital de giro. Então, o que a gente vê aqui? Se o cliente decidir não te pagar, ou se o fornecedor não decidir te dar prazo, ou se as duas coisas acontecerem, fim da empresa. Legal? Lógico que talvez é uma análise muito, nossa, mas vai acontecer. Não, às vezes não vai acontecer isso, mas você tem que estar precavido nesse sentido. Porque metade de tudo que está investido na empresa está na mão do fornecedor. Então, você já está contando com ele com aquele prazo. Se você não tiver mais esse prazo, vai rolar. Então, dessa maneira, percebemos que boa parte dos recursos estão na mão de terceiro, sendo assim, a empresa deve ficar atenta a qualquer mudança nos prazos de pagamento e recebimento. Está lá no relatório. Já com relação à análise econômica, podemos perceber que quase 75% do faturamento corresponde ao custo. Nossa, vamos lá para o DRE ver isso? O que eu fiz aqui? Eu peguei o custo e vi quanto que ele representa do meu faturamento. Caramba! Então, o que significa isso? Você vende um produto por 100, ele custou 75. Caramba, então o custo é significativo nesse caso, né? Bem alto, né?
Lógico que cada negócio tem, né, a sua realidade. Ou seja, custo das mercadorias vendidas. Um ponto importante a ser destacado é que a margem líquida da empresa é de 9. O que é isso, margem líquida? Então, última linha lá, pega esse cara aqui, divide pelo total, pela receita, na verdade, né, que é a minha base, a 9%. O que significa isso? Se eu vendo o produto R$100, sobra R$9 para mim. Isso é o 9% aproximado. Legal. Inclusive, eu falei isso, para cada R$100, existe R$9 de lucro. No entanto, cabe ressaltar que essa margem depende da metodologia de custeio. Aqui ficou legal, porque a gente fez ao vivo a média. Mas aí eu deixei recomendações para você fazer o PEPS, o EPS. O que muda no PEPS e no EPS? PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, você vai pegar e separar o estoque por lotes para fazer essa composição. Também vou deixar como desafio. Lá na nossa plataforma, quando você estiver vendo, abaixo dela vai ter um comentário com um vídeo de PEPS, com um vídeo de WEPS, para você poder fazer a simulação. Porque vai impactar diretamente no custo, por consequência no estoque, por consequência no lucro e por consequência na apuração do imposto. Olha só, olha a diferença que dá no estoque, olha a diferença que dá no imposto, olha a diferença que dá no lucro, no custo e no resultado. Olha o resultado, gente, que interessante isso. Olha o resultado, olha a diferença que dá. Legal? E olha o resultado do EPS. O resultado do EPS é o menor, né? Que é o extremo aqui, ó. Tá vendo? 121. Aí você entende por que o governo não aceita o EPS. Contabilmente, o governo, ele fala, cara, eu aceito a média e o PEPS. O EPS eu não aceito, não. Por que o governo não aceita o EPS? Porque você tem resultado menor. Se você tem um resultado menor, você paga menos imposto de renda. E se eu olho o imposto de renda dele, ó, olha lá, 42, 44, 38, você paga menos. O governo é esperto, né? Então ele fala assim, cara, o EPS só aceita, não, você vai pagar menos imposto, né? Lógico que você tem uma visão crítica que eu estou apresentando para vocês, né? Lá ele dá outra justificativa na legislação, né? Mas você poderia usar um dos dois. Ah, então se eu usar EPS, eu vou ter um lucro maior? Vai. Vai pagar mais imposto também por consequência. E você vai ter que ter um baita sistema para poder controlar isso daí. Porque o PEPS é o primeiro que entra, primeiro que sai. Então, você comprou agora, fez uma compra. Compra número 2, compra no 3. Na hora que você for vender, você vai baixar primeiro a primeira compra. Primeira que entra, primeiro que sai. Você tem que separar o estoque por lotes, em termos de custo. Fisicamente falando, tanto faz, tá? Mas em termos de custo, você vai ter que separar. Como que é feito isso? Novamente, abaixo do vídeo, eu vou deixar lá o link para vocês assistirem. Legal? Então, o vídeo não é longo, tá? Então, aqui, só mostrando rapidamente, ó. Olha o vídeo aqui sobre a metodologia de WEPS, né? São, cadê? 13 minutos. Olha o vídeo sobre a metodologia PEPS. São 11 minutos. Então, é um investimento que você vai fazer para você conhecer essas duas metodologias. Legal? Aí, o restante da contabilização muda? Não, o restante é o mesmo. Por consequência, vai impactar, conforme a gente disse, no custo, no estoque, mas a essência vai ser a mesma. Nesses vídeos, eu falo especificamente, tá? Falo especificamente sobre a ficha de controle de estoque. Aí você depois só altera a questão dos custos, dos impostos. Beleza? Já aproveitando que eu estou mostrando meu canal, vai lá e se inscreve, né? No momento que eu estou fazendo o vídeo, tem 403 inscritos. Mas, de repente, no momento que você for assistir, vai ter mais, né? Então, já vai lá, dá o like nos vídeos, né? Compartilha com um amigo, já vê e também estuda. Legal? Voltando aqui para o relatório. Cabe lembrar que a metodologia WEPS não é permitida para fins fiscais. Em todos os casos, o saldo final do estoque é, olha só, 18 mil. Então, a quantidade de estoque não vai mudar. Mesmo. O que muda é o custo. A quantidade é a mesma. Mas o custo muda porque cada um tem um método diferente. Além disso, sempre é interessante trabalhar com formas atualizadas de controle de estoque. O que ele quer dizer com isso? Usar um sistema. Beleza? Coloca a data, coloca a cidade, assina o negócio, manda para o gerente e tá feito. Legal? Então, foi essa a nossa aula, gente, sobre a contabilização demonstrativa de resultado de exercício. Então, o que a gente pode concluir? Vocês viram que a gente tem o nosso relatório, novamente uma página. Tem problema se passar de uma página? Não tem problema. Mas tentem economizar, porque um gerente, um supervisor, dificilmente, às vezes, ele vai dar tempo para ficar lendo muita coisa. E por que é importante você documentar? Registro. Professor, eu sou analista, não registro. Recomendo, porque isso é um documento. Se um dia, por exemplo, ó, já aconteceu comigo, tá? Como consultor, como analista. Sistema, a pessoa pode fazer o que quiser. O cara vai lá, deleta a informação, altera de média para o EPS, mudou o custo. Aí você tinha feito uma apresentação com um número
Mudou o número, aí o cara fala, uai, você não está sabendo não, Eduardo, você me falou que o lucro era tanto, agora é tanto. Não, tá aqui o relatório, tá aqui a planilha impressa, tá aqui o anexo. O problema foi que o pessoal atualizou o sistema e fizeram caca lá. Virtude disso, o erro não é meu, tá aqui, ó. Tá assinado, inclusive a ata de reunião, você se respalda disso, viu? Já vi situação de gente sendo demitida por causa disso daí. Então, o relatório ele vai te resguardar com aquela informação histórica, porque ela é um retrato. Então, o sistema é como se você pudesse voltar no tempo e desfazer a operação. Dá para fazer isso, porque você vai lá, deleta, muda a forma de controle de estoque, muda o resultado. E tudo que você fez, perde. Para você evitar isso, você vai lá, tira o print, né, que é o próprio relatório, e o próprio documento que você fez aqui. Beleza? Então, aqui para concluir, nós temos 2 desafios, hein? 2 desafios aí, não sei se vocês anotaram. Primeiro desafio, o que vocês vão fazer? Inserir o item calculado aqui. Beleza? Como que insere item calculado? Vem na análise de tabela dinâmica, campo conjunto, item calculado, vai fazer a forma. Como que faz isso? Então, você vai assistir nossa terceira aula para poder fazer. Mas, vou mostrar rapidamente aqui, você vê que não é difícil. Ó. Só mostrar só um, hein? Vou dar uma colher de chá. Você anotar ali no nome, ó, vai escrever. Eu gosto de colocar essa igualdade, tá? Receita líquida de vendas. O que é a receita líquida de vendas? Aí você tem que ter as noções das fórmulas. Ó. É a receita bruta operacional mais as deduções. Deduções da receita. Por que eu estou colocando mais? Por conta do jogo de sinal. Um está positivo, outro está negativo. Legal? Então, eu coloco mais por isso. Dá um OK. Ele vai criar, ó, lá embaixo, receita líquida de vendas. Minimizo, subo lá para cima. Ó. Coloca aqui. Coloca aqui na ordem. E se eu quiser, inclusive, eu posso validar se está certo. Ó. Esse cara mais esse cara, ó, tá certo. Cria receita. Então, o processo para você criar o restante, lucro bruto, tudo mais, é a mesma coisa. Quando você for criar esse campo calculado, o que eu recomendo também? Tira esses totais, tá? Ou você pode vir aqui no botão direito, opção da tabela dinâmica, total e filtro, desmarcar isso aqui, porque esse total vai perder sentido. Quando você cria um item calculado, esse total perde sentido, porque ele vai somando com aquelas igualdades, aí vira bagunça, tá? Então, botão direito, tira. Ou se você quiser vir aqui também na análise da tabela dinâmica, em design, ó, você desabilita também, ó. Desabilita linhas e colunas, ele vai tirar. Vou dar um zoom aqui, ó. Tá? Então, você vem aqui e tira isso daí para ficar legal. Depois que você fizer tudo isso daí, né, criar todos os itens calculados, eu fiz o primeiro, receita líquida. Falta lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido. Você vem cá e desabilita isso aqui, ó. Lista de campos. Ele dá a impressão, ó. Opa, de campo não, perdão, botões. Ele dá a impressão que o DRL foi feito, né? Já veio automático, tira aqueles botãozinhos de igualdade, né? Principalmente da receita líquida, porque ele acumula as contas anteriores. Beleza? Então, tá aí o primeiro desafio. Fiz aqui um colher de chá, né? Pra você não lá voltar no vídeo. Fiz aqui um rapidamente para você entender. E outro desafio é você vir aqui nesse método. Aí você vai ter o método de PEPs, o método de WEPs, e vai automaticamente fazer os reflexos, tá? No relatório, que vai impactar. E vai cruzar, esse aqui fechou. Beleza? Você vai fazer isso daí tudo. Mas, de qualquer forma, para você ficar tranquilo, ó, você vai receber esse pacote aqui, ó. Prontinho, ó, o gabaritinho, ó. O Excel com média, o Excel com apps, o Excel com PEPs. Então, você vai receber isso mastigadinho, mas recomendo que você faça. Já é uma forma de você estudar, validar os seus conhecimentos em Excel. Beleza? Na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? Quinta live, hein? Quinta aula. Vou falar sobre aqui fluxo de caixa, ó, situação da Maria Eduarda. Beleza? Então, quem quiser já fazer a leitura do exercício, já quiser tentar instigar alguma coisa, para que a nossa live, nossa aula ao vivo, seja o mais produtivo possível. Legal? Dito isso, pessoal, encerro por aqui. Agradeço vocês aí, né, quem participou ao vivo, fez as perguntas, tá? Agradeço vocês terem participado. Os que não conseguiram participar também, provavelmente vão assistir aí, né, no melhor dia, no melhor horário. Se surgir dúvida, conta com o nosso grupo, principalmente, tá? Nosso grupo é o melhor canal para network e você comunicar. Não fica com vergonha. Ah, não participei do ao vivo, não vou perguntar, não, tá feio. Não, pergunta. Manda áudio, pergunta, né? Os colegas também estão à disposição em ajudar. Legal? Me despeço, espero ver você para nós resolvermos esse exercício aqui de fluxo de caixa e estamos caminhando para a reta final, né? São 6 aulas aqui na contabilidade, na próxima já vai ser a quinta, né? Então, pessoal, grande abraço. Se alguém quiser comentar alguma coisa antes da gente encerrar ali, pode mandar no chat, né? Se não, dou por encerrado aqui.
Valeu!